Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Harry Potter, Professor de Runas. Capítulo 141 Testando o Diadema. Félix dispensou Justine e voltou para seu escritório. Ele nunca havia pensado antes que conheceria pessoas como os gêmeos Weasley. Eles simplesmente gastavam toda sua paixão em brincadeiras e estranhezas. Não era de admirar que quando ele foi contratado, a professora McGonagall tinha uma expressão sufocada no rosto quando mencionou os gêmeos. Eu me pergunto como está indo a versão mendiga do telefone mágico que eles estavam pesquisando? Félix pensou em seu coração, na verdade, embora o mundo mágico como um todo tenha uma tendência de rejeitar itens científicos e tecnológicos, você ainda pode ver vagamente suas sombras. Por exemplo, o Expresso de Hogwarts, o Noitebus andante, o rádio mágico, são coisas reconhecidas pelo Ministério da Magia e podem ser usadas legalmente, só que precisam estar sujeitas a uma regulamentação razoável. O Ministério da Magia tem um departamento especial, a Divisão para a Proibição do Uso Indevido de Artefatos Trouxas, que é responsável por lidar com esses assuntos. A palavra uso indevido já diz muito. A maioria dos violadores converteu itens trouxas com um toque mágico, após o que eles voltaram para as mãos de pessoas comuns, causando todos os tipos de incidentes relacionados à magia. E para Félix, se ele quiser modificar a base do celular existente, não é muito difícil. A maneira mais fácil é adicionar uma runa nele, protegendo-o da influência de Hogwarts, assim como fez com o mini projetor de filmes. Mas que bem isso traria? Ele está ansioso para ver o mundo bruxo mostrar mais possibilidades, mudanças mais saudáveis em seu desenvolvimento, não convencendo os bruxos a terem um celular nas mãos. Se ele tinha expectativas em relação aos gêmeos, isso é inegável. Esses pensamentos dispersos passaram por sua mente um por um e logo ficaram em silêncio. Félix acenou com sua varinha, trancou as portas e janelas com força e aplicou uma proteção contra roubo com magia. O lançador receberia uma mensagem quando alguém entrasse no alcance da proteção. Ele tirou o diadema do anel, e depois de ser restaurado pela Senhora da Corvinal, não é mais uma forma esfarrapada e enferrujada, mas uma coroa brilhante e cheia de joias. O desenho geral do diadema é uma águia. O peito é incrustado com uma safira celeste e as duas asas abertas são decoradas simetricamente com fileiras de pérolas cuidadosamente pontilhadas. Félix colocou o diadema. Nada mudou. Após 2 minutos de experiência silenciosa, Félix fez uma anotação em um pedaço de pergaminho. Nenhuma mudança significativa ao usá-lo. Em seguida, Félix pegou uma pilha de pergaminhos que ele havia conseguido de Lockhart, mas na verdade o legado oculto, como ela chamava, era uma surpresa, que Lady Ravenclaw havia deixado para seus alunos da casa. Félix se forçou a esquecer a existência do diadema por um tempo e estudou cuidadosamente a magia nele. Ele o havia memorizado há muito tempo, e até mesmo os antigos feitiços nele eram mal dominados. Desta vez, ele sentiu a diferença. Sua mente ficou mais ativa, como inúmeras bolhas finas na superfície da água que está prestes a ferver, e ficou mais fácil para ele acessar o conhecimento existente. Digerir novos conhecimentos é na verdade um processo de internalização contínua, pegar algo que não é familiar e formar conexões com seu próprio sistema de percepção original. E este processo exige uma mobilização constante do conhecimento existente, utilizando o conhecido para compreender o desconhecido. O diadema acelerou claramente esse processo. Quando ele tentou pensar em magia de memória, as memórias relevantes foram claramente ativadas, em estado de extrema vivacidade, como se gritassem para ele: "Eu posso ficar com isso, olhe para mim." Félix escreveu em pergaminho que o mesmo tipo de conhecimento é mais facilmente mobilizado quando usado. Depois de pensar sobre isso, acrescentou, mais dependente de sua própria base de conhecimento e incapaz de fornecer conhecimento diretamente. Para verificar esta conclusão, Félix vasculhou sua própria coleção de livros e encontrou um exemplar de uma nova teoria das propriedades políticas do poder, que também serviu como um dos presentes alternativos de Natal do professor Snape na época, e que ele escolheu porque a caligrafia nele é pequeno e denso, e o conteúdo é tão seco que pode simplesmente deixar a cabeça careca. Leu uma dúzia de páginas com paciência, sentindo um embrulho no estômago. Ele escreveu uma linha no pergaminho. A ajuda para áreas completamente desconhecidas, áreas cegas do conhecimento, é quase nula. Então ele fez mais 7 ou 8 testes, um após o outro, registrando-os continuamente no pergaminho. Ficou escuro antes que ele percebesse. Félix olhou as entradas listadas no pergaminho e comparou-as mentalmente com a sala do pensamento, a aceleração do pensamento e o elixir do cérebro do Barufio. Destes 3, Think Acceleration focou em melhorar os reflexos e está na verdade duelando com magia. Os outros 2, Thinking Room, visam acelerar o funcionamento da mente e criar a ilusão de prolongar o tempo. Em outras palavras, é pegar a conclusão a que você chegou em 3 horas pensando na realidade e terminá-la em 1 hora. E não está ligado à realidade, afinal as pessoas não conseguem melhorar a sua capacidade real através do pensamento. Quanto ao Brain Elixir de Barufio não é tão severo. Pode aumentar significativamente o poder do cérebro e por ser uma poção usada na realidade, é eficaz na recitação de conhecimento e prática mágica, mas na verdade se concentra mais na memorização do conhecimento, e muitos jovens bruxos desejam usá-la temporariamente antes dos exames. Com certeza, é ainda mais útil ter um diadema. A mera vantagem de poder estimular áreas específicas do conhecimento e acelerar a absorção de novos conhecimentos do mesmo tipo é suficiente para desmaiar. Além disso, quase 6 ou 7 horas se passaram desde o início da pesquisa, e Félix não teve outras consequências além de um pouco de fome. Para ser cauteloso, Félix pegou a tabela psicométrica, há muito não utilizada, revisada e modificada, pronta para registrar um mês.
Ele não se preocupava com Lady Ravenclaw o prejudicando, mas sim com a existência de quaisquer efeitos desconhecidos. Félix tirou o diadema e olhou para ele com calma. Além do formato ser um pouco feminino, não há outras falhas óbvias. Na verdade, se você olhar de perto, é apenas um pouco esguio e prático, não necessariamente exclusivo das mulheres. Lady Ravenclaw é muito majestosa. Depois das 10 da noite, Félix se preparou para descansar, mas uma moeda de cobre em seu bolso esquentou de repente. Finalmente. Félix agarrou a moeda da febre, que combinava com a que ele havia dado a Dobby, com força e injetou magia na moeda para dar uma resposta. Então ele esperou em silêncio, e depois de quase 1 minuto, um elfo doméstico com uma fronha velha apareceu de repente no escritório, e o escritório imediatamente emitiu um som de voo que Félix apagou casualmente. Essa é a ala de defesa. Ele montou antes de estudar o diadema, o papel da ala. O elfo Dobby ficou um tanto surpreso, mas não fez mais perguntas, cumprimentou respeitosamente. Dobby cumprimenta o Sr. App, é um prazer vê-lo novamente. Eu também, Dobby. Félix disse, faz muito tempo que estou esperando por você. Capítulo 142 Lições práticas. O elfo balançou ligeiramente inquieto, os olhos verdes do tamanho de uma bola de tênis se destacaram ainda mais. Dobby acha que já que o Sr. Harry Potter já está seguro, Dobby não tem motivos para aparecer novamente, principalmente sozinho. Félix seguiu a lógica de Dobby. Estávamos conversando. Quem disse que um elfo não pode ter um amigo bruxo? Isso é verdade? Dobby pode ser amigo de um grande bruxo como você? O elfo fez um gesto de oração e seu corpo se inclinou para frente involuntariamente. Claro, Dobby. Isso é uma honra, Dobby. Dobby é amigo do Sr. Up. O elfo curvou-se tão profundamente que seu nariz longo e fino tocou o chão. Bem, Dobby, vamos conversar sobre negócios, por favor, sente-se. Dobby sentou-se na beirada do sofá. Há algo que você gostaria de perguntar? Dobby, suponho que Lucius Malfoy ainda não saiba da destruição do diário? Vendo a expressão de Dobby desmoronar rapidamente e a tendência de bater na parede, Félix parou apressadamente e disse, na verdade, eu já sabia que ele não sabia nada sobre a destruição do diário. Como você sabe? Dobby perguntou curioso. Pela sua reação, mas Félix respondeu, tenho minhas fontes. Dobby não teve dúvida sobre isso, mas em vez disso assentiu com um olhar de aprovação. Félix continuou perguntando, Malfoy tem algum plano de viagem para um futuro próximo? Eu adoraria falar com ele a sós. Ele está preparado para bloqueá-lo. Bastou dele um feitiço com fundos para fazê-lo pensar que Dobby não está fazendo seu trabalho e orientar a punição para expulsar Dobby simples e direta. Para outros elfos domésticos, ser expulso por seu mestre é uma coisa muito trágica, e eles implorarão repetidamente por perdão. Mas Dobby é diferente. Ele está muito ansioso para ser livre. Enquanto Lucius fizesse isso, Dobby deixaria a mansão Malfoy com absoluta alegria. Claro, tudo isso deve ser escondido de Dobby, para que o instinto de obediência gravado em seus ossos para fazê-lo não produza uma forte resistência a esse comportamento, e as coisas sejam direcionadas em uma direção incontrolável. Mas Dobby disse mal. Dobby não sabe o paradeiro do mestre e Dobby não deveria revelar. Félix estava com um pouco de dor de cabeça. Ele não poderia persegui-lo ou invadir a mansão Malfoy. Poderia. Ele usou seu velho truque e disse em um tom cheio de certeza. Dobby, na verdade eu sei. Não preciso ir procurá-lo. O próprio Malfoy vai aparecer na porta. Como o Sr. App sabia que o mestre viria para Hogwarts? Dobby perguntou surpreso. Então, ele viria para Hogwarts. Vir fazer o que? Encontrar Dumbledore? Claro que eu sabia que ele tinha que vir, naquele mesmo dia. Félix disse baixinho e com a voz mais lenta. Sim, o jovem mestre escreveu que ganharia a Copa de Quadribol e derrotaria Potter, mas Dobby acha que isso não pode acontecer. O elfo disse excentricamente. Então é dia de quadribol, Grifinória contra Sonserina? Tendo recebido a mensagem que queria, Félix não se preocupou em mudar de assunto. Eu também acho que Potter tem um talento extraordinário para o quadribol. Exatamente. Dobby respondeu-lhe com entusiasmo. O Sr. Potter é muito bom. Se Dobby não tivesse lançado um feitiço no pomo de ouro, seu humor piorou. Mas mesmo assim, lembro que Potter pegou o pomo de ouro, disse Félix calmamente. Você também estava tentando proteger Potter, e eu sugiro que você encontre tempo para se desculpar com Potter e esclarecer as coisas. Uma nova semana começou. Classe de runas antigas. Félix olhou para os alunos da sexta série com um grande sorriso no rosto e disse, parabéns, vocês terminaram o ano letivo antes do previsto. Uma conquista notável. Os bruxos e bruxas nos bastidores aplaudiram. Seus sentimentos são genuínos, e o progresso do aprendizado este ano foi realmente muito mais rápido, com o professor App oferecendo todos os tipos de maneiras novas e interessantes de aprender, golems, competições em sala de aula, espaço de resposta, ensaios rúnicos, manuais de magia forjados e os mais recentes entre os melhores. A sexta série é especial. Eles acabaram de passar por um ano inteiro de estudos rigorosos, têm uma rica base de conhecimento e não precisam se preocupar com exames, o que deixa Félix muito disposto a experimentar todos os tipos de ideias novas no aulas de aperfeiçoamento. Sua abordagem também se mostrou popular. Depois de passar pelos exames NOMS, eles ainda escolheram sua turma, exceto por alguns ou 2 alunos que não tinham mais opções. A maioria deles amava genuinamente a runa antiga. Félix olhou para eles. Temos cerca de 3 meses e meio até o final deste ano letivo e vamos adicionar uma nova modalidade de aula, uma aula prática. Uma aula prática sobre runas antigas? Essa é uma afirmação bastante nova. Antes da chegada do professor App, esta aula era tratada como um curso teórico. Só depois que ele veio a multidão percebeu que havia muitos usos práticos para as runas também. Mas o próprio professor App dissera que as runas práticas tinham como objetivo aumentar o interesse dos alunos e não se tornariam a norma do curso. Professor, você está tentando adicionar uma parte sobre como fazer golems.
Uma bruxa com longos cabelos cacheados levantou a mão e fez uma pergunta. Senhorita Clearwater, você consertou completamente seu golem? Félix ergueu as sobrancelhas. Ainda não, professor. Então é isso. Quando digo prático, estou extraindo as partes mais vívidas e interessantes de suas possíveis carreiras futuras. As 3 dúzias de alunos na sala se entreolharam, as palavras de Félix tocando um ponto cego em seu conhecimento. Peguem suas varinhas e mochilas e me sigam. Félix os conduziu para uma sala de aula fechada. Seu dedo bateu na maçaneta e vários padrões de runas apareceram do nada com faíscas e rapidamente desapareceram novamente. Clique. A porta se abriu com um estalo. Adicionar algumas runas sutilmente a um feitiço de bloqueio pode efetivamente resistir a um feitiço de desbloqueio normal. Félix contou-lhes um pequeno truque. Claro, não há nada a ser feito se for quebrado violentamente. Ele empurrou a porta e o estudante que o seguia de perto espiou para dentro. A sala está escura como breu, como se toda a luz tivesse sido engolida, e eles estão prestes a olhar mais de perto quando um vento frio sopra de dentro, provocando um choque em seus corpos. À medida que o vento soprava, ouviram-se alguns gritos fracos de corvos. Professor, isso é? Um bruxo perguntou com certo medo, como essa sala pode ser tão assustadora? A sala não é o covil de algum bruxo das trevas, certo? A voz calma do professor Up ouviu. Em 1842, o Ministério da Magia encontrou a casa secreta de um antigo mago em um pântano. Porque o tempo passou muito, as proteções expiraram e a casa se manifestou por si mesma. Naquela época, o Ministério da Magia organizou um grupo de pessoas para explorar a casa e seus arredores, e eventualmente trouxe de volta vários grimórios. Os alunos ouviram em silêncio e então ouviram o professor Up dizer com bastante orgulho. Pesquisei muitas informações e por meio de descrições e fotos, reproduzi a cena daquele momento. É aqui que teremos nossa aula prática e espero que vocês gostem. Capítulo 143 Lições Práticas 1. A porta comum da sala de aula parece separar 2 mundos. De um lado está uma escola calorosa e pacífica e do outro lado está um mundo escuro e desconhecido, com um vento forte soprando de vez em quando. Os alunos olharam um pouco hesitantes para o rosto do professor Up, como se estivessem tentando ler alguma coisa, mas Félix apenas olhou para eles com um olhar encorajador. Penélope não pôde evitar engolir em seco, aquele som é bastante claro, e Percy, que estava sentado a 2 cadeiras dela, perguntou. Professor, não há perigo, não é? O quê? Ah, claro que não. Por que você acha isso? Félix olhou para ele com surpresa enquanto seus olhos percorriam os rostos dos demais. Entendo, não se preocupe, bem, eu adicionei algumas surpresas interessantes e alucinantes, mas nossa aula ainda será uma aula de runas antigas, não de defesa contra as artes das trevas. Vá em frente e estarei no final da sala. Um por um, os bruxos e as bruxas entraram, com Félix seguindo atrás e fechando a porta da sala de aula. Bang! Neste espaço misterioso, a luz é muito fraca, o que torna impossível avaliar o tamanho exato do espaço. Alguns pequenos sons invadiram seus ouvidos. O som do vento, corvos, insetos e algumas rimas estranhas e sussurrantes. Mais de 30 estudantes se encolheram como codornizes, sem saber o que fazer, aparentemente esperando pelas instruções do professor, com apenas 7 ou 8 levantando suas varinhas e cantando lumos, examinando os arredores com a ajuda da luz de sua magia. Félix balançou a cabeça e no segundo seguinte sua voz veio do teto acima. Pequenos bruxos, vocês agora são funcionários do Ministério da Magia há 150 anos, adeptos de runas mágicas. A ordem que você recebeu é examinar a área circundante, remover qualquer perigo e trazer de volta quaisquer manuscritos valiosos. Vocês devem agir como profissionais, sendo cautelosos, mas também nunca perder um rastro. Manuscritos mágicos não ficam apenas na sua frente. Não existe um único portador de conhecimento. Acredite, há muito aqui para você explorar. Agora, peguem suas varinhas e, se necessário, tirem o pergaminho e façam um registro. Estarei observando vocês o tempo todo. Então a voz desapareceu. Depois de um breve silêncio. Percy pigarreou enquanto levantava a varinha para atrair a atenção do resto do grupo. Acho que este é o teste do professor para nós, e devemos fornecer um resultado satisfatório. E como chefe de série, estou disposto a liderar o grupo. Há mais de um chefe de classe aqui. Um aluno da Sonserina gritou em coro, e na conversa caótica, os alunos rapidamente se dividiram em 4 equipes de acordo com a casa. 12 na Corvinal, 7 na Grifinória, 5 na Sonserina e 9 na Lufa-Lufa. As outras 3 casas tinham chefes de graduação. Então Lufa-Lufa selecionou um bruxo de algum prestígio e eles se reuniram em torno de uma pedra para discutir exatamente o que fazer. Devíamos explorar os limites deste lugar. É óbvio que o professor aplicou um feitiço de extensão indetectável. Este lugar não pode ser tão grande. Se me permite acrescentar, acho que devemos encontrar o esconderijo que o professor estava falando e pegar o manuscrito o mais rápido possível. Não quero ficar aqui nem mais um segundo. Você quer se separar? Não? Pessoal, é melhor irmos juntos. Percy defendeu explorar os arredores primeiro e fazer uma divisão clara de trabalho e cada um fazer seu próprio trabalho, enquanto o diretor de classe da Sonserina se opôs, instando-os fortemente a encontrar a casa segura o mais rápido possível. Esta é a informação-chave fornecida por o professor. Os outros chefes das 2 casas, Penélope, apoiaram Percy, enquanto Lufa-Lufa sugeriu que todos deveriam agir juntos. 10 minutos se passaram silenciosamente. Mas as opiniões nunca foram unificadas e, finalmente, todos decidiram que seria melhor agir em grupo por casas, e deixar uma pessoa para trás para liberar uma faísca vermelha em direção ao céu a cada 10 respirações, e assim por diante 10 vezes antes de liberar uma faísca verde.
Faísca e todos que o viram retornam rapidamente para compartilhar suas respectivas informações. Grifinória e Corvinal foram juntas, e para manter o equilíbrio nos números, Sonserina e Lufa-Lufa moveram-se juntas. Todos cantem comigo, Lumos. Percy disse. Uma luz iluminada na escuridão, e não muito longe de uma luz igualmente brilhante que brilhava como estrelas, ambos os lados se sentiram ligeiramente tranquilos. Eles escolheram uma direção aleatória, avançando taciturnamente, e ainda se moviam cautelosamente em um ritmo constante. Mas de vez em quando um corvo voava ao redor deles, fazendo um som de gá, gá, fazendo-se sentirem um pouco peludos. Eles não podem deixar de acelerar o ritmo. Percy, com a voz um pouco trêmula, perguntou. Ainda somos estudantes, certamente não encontraremos nada extraordinariamente perigoso. No máximo algumas pequenas armadilhas ou algo assim. A voz calma de Penélope comentou. Estamos apenas tendo uma aula prática especial, que não levará mais de 2 horas no máximo. O humor dos bruxos e feiticeiros relaxou ligeiramente. Espere. O que é isso aí? O capitão de quadribol Woody perguntou, apontando para frente. Isso é um monte de pedras? Percy semicerrou os olhos para olhar mais à frente. Não, é uma lápide. As palavras de Woody foram sumindo. Nas sombras, fileiras de lápides ainda mais escuras que a noite se erguiam. Após um breve pânico, eles expulsaram 5 pessoas para dar uma olhada. Não se preocupe, não há perigo, disse Percy em um tom pouco convincente. O grupo de 5 explorou cuidadosamente em direção ao aglomerado de lápides, seus pés pisando na terra solta, ocasionalmente fazendo som de galhos quebrando. E no silêncio, Percy de repente deixou escapar. Penélope, você deveria ter ficado para trás. Eu sou a monitora-chefe. Penélope retrucou. Mas... vamos lá, vocês dois, retrucou o esbelto Woody. Vocês têm que escolher um momento para ter uma briga de amantes, e estamos no meio de alguma coisa. Quem disse que somos um casal? Os dois olharam para ele com o queixo aberto. Eu não sou burro, Woody murmurou. Percy e Penélope se acalmaram instantaneamente, e até mesmo o som repentino de sapos não pareceu tão intimidador. Em uma atmosfera um pouco estranha, eles entraram neste aglomerado de lápides. Olha aqui. Woody apontou para uma lápide e disse. Há uma runa nela que parece dizer. Sua voz tremia. O que é? Percy ergueu a varinha e olhou. Estamos esperando por você aqui. Woody engoliu em seco. Gole. Bem naquele momento, eles ouviram um barulho estranho e algo apareceu na terra em frente à lápide onde Woody estava. Os olhos de Percy se arregalaram. É uma mão. Corra, Madeira. Ele levantou a mão para fazer um feitiço esmagador. Woody saltou rapidamente para fora do caminho com um som estridente atrás dele e quando ele olhou para trás, um braço de osso branco se despedaçou. Adi! Penélope soltou um grito quando algo agarrou seu tornozelo e ela lutou para se libertar, com uma mão branca e medonha pendurada em seu tornozelo. Penélope! Percy gritou e então, pasmo ao ver, Penélope fugiu alguns passos, cerrou os dentes e lançou uma série de feitiços de erradicação e incêndio em uma direção. A luz intensa iluminou um canto do aglomerado de lápides. Sob o efeito do feitiço mágico, o chão explodiu com uma grande cratera. Depois de quase 30 segundos, um grupo de pessoas veio ofegante, olhando confuso para a cena, Percy e Penélope se beijando, os outros 2 bruxos desviando o olhar sem jeito e Woody chutando um esqueleto com cara de enojado mais longe e sem um braço. O esqueleto também parecia estranho, com cerca de metade da altura de um homem, membros curtos, mas a cabeça é particularmente grande, ocupando quase metade do corpo. A boca do esqueleto cabeçudo sorria exageradamente, emitindo antropomorficamente um som de vou, tentando desajeitadamente se levantar do chão. Capítulo 144 Lições Práticas 2 Quebra-cabeça de 9 quadrados. O rosto de Penélope corou quando Percy sorriu e sorriu. Os grifinórios estavam entusiasmados, alguns bruxos da Corvinal olharam para Percy com olhos cruéis, como se ele tivesse tirado deles um tesouro precioso, e algumas garotas sussurravam do outro lado. Madeira, o que é isso? Um aluno da Grifinória apontou para o pequeno esqueleto que cambaleava e lutava para se levantar do chão. Certamente não é nada intimidante. Uma surpresa, como o professor App chama. Woody disse, um pouco deprimido porque estava com medo. O bruxo sardento ao lado dele acrescentou. Eles não têm nenhum poder ofensivo, exceto que a forma como aparecem é um pouco assustadora. Enquanto ele falava, uma garota da Corvinal olhou para baixo e viu uma mão ossuda e branca e horrível acariciando seu sapato. Ai! Ela soltou um grito exagerado quando Woody deu um passo à frente e esmagou o osso com um pé. Ele encolheu os ombros e disse aos outros, olha, é esse tipo de coisa. Ele então olhou para a garota. Você está um pouco de lado e essa área não parece ter sido limpa. A garota agradeceu com o rosto vermelho. Além desses esqueletos engraçados, alguém mais encontrou alguma coisa? Alguém perguntou. A lápide disse Percy, fingindo ser calmo, tem uma runa mágica, o que considera uma pista importante. Alguém sugeriu. Por que não começamos decifrando a runa mágica aqui? Boa ideia. Uma dúzia de jovens bruxos se espalharam, cada um responsável por 2 ou 3 lápides, e tiraram o pergaminho de suas mochilas e transcreveram a runa mágica neles. Nesse período, os pequenos esqueletos enterrados na terra sentiram a aproximação dos estranhos e tiraram as mãos do chão para tentar intimidá-los. Mas desta vez os estudantes já estavam preparados e evitaram facilmente os ataques. Alguns ousados simplesmente deixaram os pequenos esqueletos rastejarem para fora e coçarem as coxas com seus ossos delgados, enquanto transcreviam livremente a runa mágica nas lápides. Durante esse processo, a cada minuto ou 2, uma faísca vermelha ardente subia à distância. Percy, Penélope e o resto terminaram suas tarefas mais cedo e examinaram as runas decifradas uns dos outros e as compararam com os padrões nas lápides. Olha aqui!
Penélope apontou para os números nas duas lápides de pedra preta, uma após a outra, próximas. Esses dois são números adjacentes. O primeiro diz: os visitantes descobriram que a sala segura estava firmemente protegida por 4 barreiras encantadas. E este diz: na direção diretamente ao sul, existem numerosos mortos sombrios. Ela disse com entusiasmo: o falecido sombrio corresponderia ao conjunto de lápides em que estamos. E tudo o que precisamos fazer é seguir para o norte para encontrar a sala segura. Penélope, você é sempre tão inteligente. Percy elogiou. Penélope resmungou. Parece que o professor App desmontou uma história inteira e colocou em cada lápide. Tudo o que precisamos fazer é juntá-la. Ei, pessoal, não se esqueçam de copiar os números das lápides, eles serão de grande utilidade. Percy se virou e gritou. Finalmente uma faísca verde apareceu ao longe, no meio do ar. Vamos voltar por onde viemos, todos vocês copiaram. Depois de receber uma resposta afirmativa, eles voltaram apressadamente. Desta vez, demoraram quase 2 minutos para retornar ao local original. O bruxo que ficou para trás parecia um pouco pálido. Vocês finalmente voltaram. Eu continuava sentindo alguém soprando no meu pescoço por trás. Trabalho difícil deles. Depois de mais meio minuto, os alunos da Sonserina e da Lufa-Lufa retornaram, e o diretor da turma da Sonserina disse condescendentemente: encontramos a sala segura e, se não fosse pela limitação de tempo, teríamos quebrado o encantamento nela. Também fizemos uma descoberta importante, argumentou Percy. Mas isso é irrelevante, não é? Percy ficou vermelho e tentou dizer alguma coisa, mas Penélope o puxou de volta com pressa e Percy disse com raiva: olha o que ele disse. Wood parou um aluno da Lufa-Lufa. Grover, o que está acontecendo? Grover disse: levamos quase 3 minutos para encontrar a sala segura, mas ela está bloqueada pela magia na porta. Que tipo de magia? Quebra-cabeça. Grover disse. Os alunos da Sonserina estavam todos de olhos arregalados e não tinham a menor ideia de como jogar. Então o grupo mudou-se para a sala segura. É uma casa quadrada um tanto disforme, a superfície é pintada de marrom escuro, a distância parece uma grande pedra, é fácil de ser ignorada. Os bruxos da Grifinória e da Corvinal avançaram, e em cada uma das 4 paredes da casa havia 4 grades de 9 folhas, com o último lugar vazio. Se você tocar nele com suas varinhas, assim, a grade se moverá. Grover apresentou aos outros: há uma runa mágica em cada grade, e parece que nos disseram para formar a ordem correta para conectá-la em uma frase. Não seria fácil, são apenas 8 runas no total? Percy perguntou. Não, Percy, veja por si mesmo. O aluno da Lufa-Lufa disse. Percy discerniu cuidadosamente e de repente descobriu que não reconhecia nenhum deles. Por um momento, Percy ficou meio atordoado. Quem sou eu? Onde estou? E eu não conheço as runas. Se você não reconhece um, tudo bem, mas você não consegue reconhecer todos os 8? Wood ao lado dele murmurou. É só um palpite, não é? Olha esta palavra, aposto que tem algo a ver com o significado de luz. Vários dos melhores alunos da sala responderam instantaneamente. Isso mesmo, a dificuldade disso estaria além de nossa capacidade. O professor espera que possamos identificar e especular sobre o significado da palavra. Compreendendo a verdadeira intenção do quebra-cabeça, os alunos se entreolharam. Uma casa é responsável por uma parede? Percy olhou para o diretor da Sonserina e disse: claro. 20 minutos se passaram. Os jovens bruxos se reuniram com rostos pálidos. De jeito nenhum. É muito difícil. Coopere, Geoffrey. Penélope disse calmamente, então olhou para o monitor-chefe da Sonserina. Isso é o que o professor pretendia. O monitor-chefe da Sonserina murmurou algo que ninguém mais ouviu, e todos fingiram que ele concordou. Os alunos das 4 casas sentaram-se sob um quebra-cabeça de 9 grades, olharam para as runas mágicas nele e discutiram com entusiasmo. A primeira palavra não parece um pouco com Percy, disse um bruxo. Eu acho que a forma lembra Win. Vê os chifres saindo de suas bordas? Espere, acho que vi uma runa semelhante em algum lugar, muito parecida com, disse uma bruxa da Lufa-Lufa com uma voz afiada. Sim, foi mencionada em um livro de referência em um livro do 4º ano, e eu aconteceu ter trazido as notas. Encontrei. Ela rapidamente folheou suas anotações, depois ergueu os olhos e falou dramaticamente enquanto todos observavam. A palavra é bastante antiga e é sinônimo de sabedoria. Mesmo tendo decifrado apenas 1/8 da primeira nona grade, eles não puderam deixar de ficar entusiasmados. Em seguida, com uma linha de pensamento semelhante, 8 runas foram decifradas em sucessão. Penélope estalou os dedos e disse: sabedoria, excelência sem igual, igual ou semelhante, extrema ou definitiva, exagerada, rica ou abundante, possuída ou contida. Ela olhou para cima. O que você acha que é? Capítulo 145 Lições Práticas 3, Chave. Todos os alunos da Corvinal riram. Uma das meninas disse sem pensar: a inteligência sem medida é o maior tesouro do homem. Eles rapidamente o organizaram na ordem correta e sob uma luz ofuscante. As runas nele desapareceram e foram substituídas por uma série de textos lindos e fluidos em inglês brilhando na parede. A inteligência além da medida é o maior tesouro do homem. Isso mesmo. É isso, essa parede obviamente representa a Corvinal. E aquelas outras 3 paredes? Percy disse entusiasmado. Representando as outras 3 casas. Todo mundo pensou nisso. Guiados por esse pensamento, as runas nas outras 3 paredes foram decifradas uma por uma? Ousadia, coragem e cavalheirismo diferenciam os grifinórios.
Esta é uma frase famosa de Godric Gryffindor. Duro, honesto, correto e leal. Isso é o que as pessoas dizem sobre a Lufa-Lufa. Com honra, com força para manter tudo. Estas são as famosas palavras de um famoso bruxo da Sonserina na história. Nas 4 paredes, 4 linhas de escrita brilhavam, e todos inconscientemente prenderam a respiração, e com certeza, a escrita nas paredes desapareceu. Na escuridão, apenas a luz de suas varinhas servia como fonte de luz, e a luz não tão brilhante iluminava seus rostos excitados. Uma porta simples apareceu, como se sempre tivesse estado ali, e os alunos entraram. Dentro há apenas uma mesa e sobre a mesa está um manuscrito, intitulado, um manuscrito importante. Joffrey virou a primeira página e dizia, colete 4 chaves para sair deste lugar. Fora isso, está em branco. Ele bufou, ainda precisamos da chave? Basta abrir a porta e sair. Ele parou de falar de repente, aparentemente engasgado com a saliva. Uma camada de suor rapidamente surgiu em seu rosto. Ainda podemos encontrar a porta da sala de aula? De frente um para o outro, Percy disse no ar. Professor App. Você está aí, Professor App? Não há resposta. Parece que temos que reunir as chaves. Woody coçou a cabeça. Mas onde eles estão? Leste, oeste, sul e norte, claro. Lembra das runas que vimos no cemitério? Percy disse para Penélope. Você quer dizer, aquela história? Isso mesmo. Percy disse em voz alta, a ponta do nariz ligeiramente vermelha de excitação. As runas nas lápides registravam informações sobre este lugar, mas na verdade havia mais uma coisa que é sobre chaves. Com isso, os alunos da Grifinória e da Corvinal retiraram os pergaminhos que haviam registrado anteriormente e os organizaram conforme necessário. Eu tenho 3, um aqui, quem tem 3? 2 nas mãos. Estou à sua frente na fila, tenho 1, 7. Eles colaram os pergaminhos na parede em ordem e os examinaram cuidadosamente. Obviamente 10 é um grupo, 4 grupos no total. O primeiro grupo fornece os antecedentes daquela operação em 1842, praticamente da mesma forma que o professor App disse. Não importa, disse Joffrey. Percy revirou os olhos e continuou. O segundo grupo descreveu a topografia do lugar, uma seção sudeste-noroeste muito simples, além de um esconderijo central. O terceiro e quarto grupos foram problemas que a equipe do Ministério da Magia encontrou na época. E embora a ala de ocultação tenha falhado, as outras alas ainda estavam em operação. Veja aqui, uma das defesas era uma horda de cadáveres sombrios, os pequenos esqueletos que conhecemos. Isso é perverso. Como é que o Ministério da Magia naquela época não prendeu? Acho que pode ser porque eles nem tiveram a chance de criar o Ministério da Magia naquela época. Quais foram as outras defesas? Letfold, gárgulas e uma armadilha do diabo, disse Percy enquanto apontava para as runas nele. Bom, parece que estamos lidando com coisas semelhantes, disse Woody. O cadáver corresponde a um pequeno esqueleto e parece que existem alternativas semelhantes em outros lugares. Mas o que estou me perguntando é, o que é um Letfold? Criatura mágica bastante rara que se parece com uma capa preta, desliza perto do chão e caça à noite. Alguns dizem que são parentes próximos dos dementadores e além da semelhança na aparência, ambos são contidos pelo encanto do patrono. Percy disse. Tem alguém aqui que conhece o encanto do patrono? Madeira perguntou. Ninguém levantou as mãos. Percy disse a meia-verdade. Isso não faz parte do teste, Woody. Ninguém iria além e gastaria muito tempo aprendendo um feitiço poderoso que não pode usar. Penélope relembrou. Reitor Thomas mencionou esse feitiço na aula, e eu tentei algumas vezes, e havia apenas uma névoa branca saindo da varinha. Se alguém instruir, mas o Letfold é uma criatura bastante perigosa, o professor não nos deixa lidar com isso, e acho que vamos dar de cara com o covil do corvo então? Percy especulou, mas acreditava que 8 ou 9 entre 10 estavam certos. Chega de conversa fiada, por onde devemos começar? Disse Joffrey. Cemitério, nós o conhecemos melhor e podemos economizar tempo. Muito bem. Eles saíram da casa segura e Percy colocou a varinha na palma da mão e sussurrou para ela, aponte-me. A varinha girou e apontou para o lado direito, onde fica o norte. Então vamos na direção oposta e voltaremos à tumba, disse Percy a todos. Eles voltaram ao cemitério novamente, e os alunos da Sonserina e da Lufa-Lufa gesticularam e estalaram para as lápides escuras. Olha, os ossos do esqueleto estão se transformando em pedra. Madeira avisou. Os alunos da Grifinória e da Corvinal descobriram que todos os pequenos esqueletos espalhados pelo chão haviam se transformado em pedras quebradas. Uma transfiguração muito inteligente, não percebemos nada naquele momento. Um bruxo pegou uma pedra e a olhou mais de perto. Uma garota da Corvinal disse tristemente, eu até o abracei, ficou tão fofo. Percy olhou para ela com uma careta enquanto puxava Penélope e sussurrava. Ela sempre foi assim? Ela é uma amante ávida de golems, explicou Penélope. Bem, vamos todos nos separar e procurar, não deve ser muito difícil. Depois de 7 ou 8 minutos, um dos alunos da Lufa-Lufa encontrou uma chave de ouro em uma pedra. Onde você encontrou aquilo? Ele apontou para a pedra quebrada não muito longe. Os olhos de Woody se arregalaram. Esse é o pequeno esqueleto que me atacou. Eu deixei lá de propósito. Não percebi que a chave estava escondida em sua cabeça. Muito bem, terminamos um quarto do trabalho, vamos continuar com o bom trabalho. Percy só queria encorajar com algumas palavras. O monitor-chefe da Sonserina se aproximou segurando uma caixa. O que é isso? Um mapa do tesouro, disse Joffrey. Como isso foi parar aí? A mente de Percy ficou confusa enquanto os alunos se reuniam e olhavam um mapa na caixa. As marcações eram simples, o desenho de uma garrafa a sudeste da casa segura. Próximo a ela há uma runa representando riqueza. Só então, uma voz abafada como um trovão veio do céu. Parece que vocês se divertiram, mas lamento informar que essa jornada de surpresa acabou. Por enquanto pegue suas coisas e siga as instruções para sair daqui. Uma flecha apareceu aos seus pés.
10 minutos depois, eles entraram novamente na antiga sala de aula de runas, com expressões de perplexidade e transe ainda em seus rostos. Acabou assim mesmo? A chave ainda não foi coletada? No pódio, Félix sorriu para eles. A aula termina em alguns minutos e tive que interromper esta aventura para evitar que vocês se atrasassem. Vocês todos estarão lá pelo resto deste ano letivo. Além da tarefa de coletar as 4 chaves, vocês encontrarão muitas outras tarefas pequenas, estranhas, simples e interessantes. Como aquele mapa do tesouro. Isso mesmo, Geoffrey. Félix disse, a tarefa desta aula é analisar as runas que você encontrar e completar um trabalho com pelo menos 30 centímetros de comprimento. Capítulo 146 Algumas coisas. À medida que os alunos saíam da sala de aula em grupos de 2 ou 3 com grande prazer, discutindo a experiência nova e interessante. Algumas garotas da Corvinal, por exemplo. Honestamente, no começo eu queria ir embora, era tão estranho, mas agora estou começando a sentir falta. Eu também, que fofo esse pequeno esqueleto. Quando é a próxima aula de runas? Vamos ver, é sexta-feira. Tanto tempo para esperar. Eu diria que temos muita sorte, se você pensar bem. Apenas o 6º ano tem aulas práticas. Haha, quem não nos falta tempo e conhecimento, devo contar aos alunos do outro ano. Suas vozes desapareceram. Percy e Penélope evitaram a multidão. Seus rostos tinham expressões confusas quando seu relacionamento originalmente oculto veio à tona. Percy, em particular, continuou franzindo a testa. Se eles descobrirem, eles descobrirão. Qual é o problema? Penélope disse enquanto olhava para ele. Penélope, se você tivesse 3 irmãos e uma irmã na escola, qualquer fofoca chegaria aos ouvidos dos seus pais. Percy disse, especialmente Fred e George, eles ficariam felizes em ajudar com isso. Percy parece estar com dor de cabeça, embora ele também escreva frequentemente cartas para delatar, há motivos legítimos, como o mais recente mamãe. Fred e George abanaram o fantasma da escola no desfile com um fã, tiveram 50 pontos deduzidos mais 3 semanas de detenção. Ele podia imaginar como seus irmãos gêmeos falariam com ele de maneira divertida. Oh, Percy, nosso aluno modelo finalmente pegou o jeito. Tenho que contar à mamãe as boas notícias. E Bill e Charlie, vocês ficaram à frente deles. E como você pode vencer os pequenos Rony e Ginny? Penélope tinha uma expressão horrorizada no rosto enquanto gaguejava. Você e seus pais vão saber? Não se preocupe, Percy murmurou. Eles, na melhor das hipóteses, vão lhe dar presentes para as férias e convidá-lo para uma visita. Os olhos de Penélope se arregalaram. Durante a refeição no grande salão ao meio-dia, Félix conversou com o tagarela professor Ketlebur e Nick quase sem cabeça, apenas para explicar que ele e os 2 fantasmas eram amigos, e ajudou a esclarecer alguns mal-entendidos e a dar os retoques finais na opinião pública sobre a prática de salvação fantasma. Em pouco tempo, essas palavras se espalharão por Hogwarts e, eventualmente, o calor passará, a atenção será cada vez menor, tudo como se a maré desaparecesse. A verdade é que também ficará submerso no tempo, ocasionalmente inundado por um padrão semelhante de flores. O tempo que se seguiu o voo, Hogwarts é como uma máquina bem organizada avançando, os professores e alunos fazem parte de todo o gigante, sendo empurrados para frente, sem falhas inesperadas no processo. Até as férias da Páscoa, havia um limite de coisas que poderiam deixar uma impressão na mente de Félix. Ele sugeriu a Dumbledore sobre a situação embaraçosa de Dobby, e o velho percebeu seu subtexto e não se apressou em entregar o caso para Grid, o diário que ainda tinha uma forte aura sombria trancado no escritório do diretor. Félix, você está fazendo a coisa certa. O velho disse. Infelizmente ele não sabia que Félix pretendia lançar um confundo em Lúcio. O fato de seu assistente ter completado o primeiro conjunto de circuitos rúnicos, mas ainda ter se esforçado para consertar a bolsa de contas. A pele de cobra do basilisco era constantemente curtida com magia, um processo extremamente lento e Félix não queria se contentar com nada menos do que uma capa rúnica encantada, além de uma armadura interna, a ser feita da pele do basilisco e do fogo. Dragão. A pele da cobra finalmente voltou ao normal, como lhe disseram, porque Félix não tinha conseguido entrar em contato com a pele do basilisco ultimamente. Belby disse a ele em uma de suas conversas casuais que ele e o professor Snape haviam completado a primeira rodada de melhorias na poção de acônito, reduzindo o custo para 1/3 do original e, é claro, fazendo com que seu sabor fosse 3 vezes pior. Parece bom. Talvez vocês compartilhem uma ordem de Merlin juntos. Acho que não. Olhe os jornais dos últimos tempos. É tudo sobre o Evangelho dos Lobisomens, e a lei de emenda ao registro de lobisomens novamente. Apenas lobisomens registrados e regulamentados têm o direito de comprar poção de acônito. O Ministério of Magic está usando minha poção para recrutar os lobisomens dispersos. Não é necessariamente uma coisa ruim, desde que a lista deles. Já vazou mais de uma vez, e muitos lobisomens preferem permanecer anônimos ao usar a poção, sem mencionar que não podem pagar. Belby está muito insatisfeito com a abordagem do Ministério da Magia. Na última aula de duelo, os jovens bruxos aprenderam um novo feitiço, Full Body Beam Curse, cujo efeito é fazer com que os braços e pernas do oponente se fechem, enrijeçam e caiam no chão como tábuas de madeira. Félix explicou. A maldição do corpo preso está incluída no livro Maldições e Contra-Maldições e é maravilhosamente descrita pelo professor Vindictus Viridian. O feitiço é tão simples que até os calouros podem aprendê-lo. Falando nisso, Harry e Rony olharam para Hermione, que havia petrificado Neville com esse mesmo feitiço em seu primeiro ano. Claro, até onde eu pessoalmente acredito, seu efeito não é tão direto e eficaz quanto o feitiço atordoante, e seu poder não é tão potente. Por exemplo, no seu nível, segurando uma varinha e lançando este feitiço em mim, eu pode apenas enrijecer um pouco, mas é o suficiente para lidar com os problemas na escola, é perfeitamente adequado. Félix e Snape cooperaram no grande salão para conjurar centenas de esteiras para os alunos evitarem lesões durante os treinos.
Você deveria ter caído no tapete. Hermione disse a Ron, que caiu com força no chão. Ron fez uma careta após fazer contato com o feitiço e disse: fácil para você dizer, você ainda consegue ajustar sua queda quando é atingido? Hermione entrou em pânico e mudou de assunto. Félix e Snape assistiram os jovens bruxos praticarem, os dois discutindo um com o outro. Nossa, mesmo um feitiço tão simples ainda não é dominado por metade dos alunos. Snape exalava uma atmosfera de baixa tensão ao seu redor. Mas eles estão melhorando rápido, não estão? Não lhe daria uma sensação de realização ver alunos desajeitados se tornarem excelentes em suas próprias mãos, Severus? Snape lançou-lhe um olhar severo. Félix contou balançando os dedos. Feitiço de desarmamento, feitiço de escudo, maldição de amarrar a língua, maldição de corpo preso e Belby também ensinou feitiço supersensorial e a maldição expulso em sua aula de defesa contra as artes das trevas. Adicione à lista seu próprio domínio de feitiços de pegadinha, e o número já é bem grande. Os olhos de Snape olharam para ele. O que você quer dizer é aumentar a importância de outras sessões como ritmo, julgamento de situação e estas, especialmente combate prático. Não tenho nenhum problema com isso, Félix, Snape disse suavemente, seus olhos muito indistintos. Capítulo 147 Floresta Proibida. As férias de Páscoa duram cerca de 2 semanas. Quando Hogwarts entrou no verão, a escola está cheia de arbustos exuberantes e louros sazonais. Mas os alunos não sentiram o lazer do feriado, os professores deixaram muitos deveres de casa, o que faz com que as férias da Páscoa sejam bem menos divertidas do que na época do Natal. Especialmente sob a orientação de Belby, os professores, liderados por McGonagall, um após o outro descobriram novos usos para o espaço de respostas, atualizando-o constantemente com novas questões de teste. Na sala comunal, Ron olhou para o pergaminho e usou-o para fazer dados simples, para escolher a resposta de acordo com o resultado obtido. Como resultado, ele lançou o maior número 6 3 vezes seguidas. Ele encostou a ponta da varinha nos dados e gritou com raiva: olha, só existem 5 opções no máximo, se você me der mais uma opção que não existe. Hermione olhou impacientemente. Você não pode estar falando sério e fazer isso sozinha? Ron parecia desesperado e caiu sobre a mesa. O que posso fazer? Cada professor deixou tantos deveres de casa. Você empilhou todo o dever de casa até o fim. Você foi assistir ao treino de Harry todos os dias durante os primeiros 3 dias. Em meio a toda a briga, Harry voltou arrastando o corpo cansado. Parecia bastante exausto. Harry, você está bem? Hermione perguntou preocupada. Você não parece muito bem. Estou bem. Harry disse, percebendo que sua voz estava estranhamente rouca. Ele pigarreou e explicou. Passei muito tempo discutindo táticas com Wood. Estamos em primeiro lugar por enquanto, com a Sonserina em segundo, e os pontos estão bem parecidos. Qual é a diferença em pontos? Ron perguntou com interesse, guardando suavemente seu espaço de resposta em sua mochila. 30 pontos. Esse é um número perigoso. Isso foi o que Wood disse. Eles estão se acostumando a usar suas novas vassouras e marcando muitos pontos nas últimas rodadas do torneio. Quando é o próximo jogo? O primeiro sábado depois das férias. Harry pegou seu pergaminho e começou a terminar seu dever de casa. Ele viu Hermione desenhando um quadrado com uma cor de tinta diferente. O que é isso? Hermione não ergueu os olhos. Cronograma de revisão. A boca de Ron se abriu. Hermione, você está pensando nisso cedo demais, não é? Devo lembrá-los. Hermione olhou para eles com uma expressão séria. Só temos 6 semanas até o exame. Nas profundezas da Floresta Proibida. Félix e Belby viajaram pela grama na altura dos joelhos, onde não havia mais trilhas, e para onde quer que olhasse havia árvores altas e arbustos baixos, e ervas que cresciam sem controle. Uma fina camada de neblina cobriu a Floresta Proibida com uma cor nebulosa. Durante as férias da Páscoa, Félix e Belby concordaram em explorar juntos a Floresta Proibida. Belby queria explorar a Floresta Proibida com o propósito de criar um tópico sobre criaturas da Floresta Proibida para a aula de defesa contra as artes das trevas, enquanto Félix simplesmente queria ver algumas flora e fauna novas, interessantes e pegar alguns materiais para experimentos ao longo da floresta. Caminho. Belby, espere. Félix agachou-se, arrancou um arbusto, com cuidado com as raízes e as folhas, e arrancou uma planta com raízes pretas e flores brancas. Belby deu uma olhada e disse com entusiasmo: é mole, certo? É muito raro. O que você vai fazer com isso? Prepare uma poção. Encontrei uma receita na biblioteca que pode neutralizar as propriedades frias de substâncias biológicas mágicas. Belby disse pensativamente. Não tenho certeza disso, só sei que depois de tomar mole pode neutralizar os encantamentos. O efeito é tão exagerado? Félix olhou para a planta preta em sua mão com certa surpresa. Só posso dizer que é um tanto eficaz. Na verdade, é melhor transformá-lo em uma poção, e tem um efeito milagroso em todos os tipos de dano de magia negra. Belby é especialista nesta área. Félix transplantou o mole em um recipiente de cobre, e Belby tirou de seu manto um tubo de vidro transparente do tamanho de um polegar e cuidadosamente colocou 2 gotas de poção nele. Pronto. Deve durar até o período de transplante se você quiser mantê-lo. Eu preciso das flores. De que parte você precisa? As raízes, disse Belby sem pensar. Os dois se entreolharam com um sorriso silencioso. Este é o 3º dia da expedição à Floresta Proibida. Eles conhecem bem as atitudes e hábitos um do outro. Houve-se um passo pesado ao longe. Ambos apontaram suas varinhas naquela direção ao mesmo tempo. A Floresta Proibida também é conhecida como Floresta Negra, apenas porque as árvores altas e densas bloqueiam a luz do sol. Os arbustos à frente se moveram violentamente e com a luz fraca Belby gritou nervosamente. Quem está aí? Uau, uau.
Um enorme cão preto emergiu da folhagem densa, seguido por uma figura corpulenta. Ele era tão opressivamente alto que parecia um gigante, e seus longos e emaranhados cabelos negros e bigodes quase cobriam a maior parte de seu rosto. Olá, Hagrid. Félix cumprimentou. Hagrid, carregando um grande balde na mão, lançou a Belby um olhar cauteloso antes de ver Félix atrás dele e relaxar sua expressão. Olá, Félix. Hagrid perguntou com voz rouca. O que você está fazendo aqui? Procurando por alguns materiais mágicos. Félix ergueu o vaso de cobre na mão. Ele então colocou Molly em uma área específica do ringue. Belby disse, vim conhecer as criaturas proibidas da floresta e escolher algumas para as aulas dos jovens bruxos. Sim. Hagrid perguntou com interesse, algum alvo? Algumas criaturas das trevas, disse Belby, criaturas mágicas normais, não estão no escopo da aula de defesa contra as artes das trevas. Félix de repente falou, Hagrid, ouvi dizer que o professor Quetlebur decidiu se aposentar e recomendou você a Dumbledore. O rosto de Hagrid ficou vermelho, sim, eu não mencionei isso para ninguém, sempre pensei que seria um tanto suspense. Mas Dumbledore prometeu resolver meu problema de status, e ele sempre faz o que diz. Em seguida, Hagrid os conduziu pela vizinhança, ele encontrou facilmente os rastros deixados por várias criaturas mágicas como sempre. Ele apontou para uma marca no chão e disse, algumas delas parecem marcas de caminhada de porco-espinho, ou talvez seja um javali-tebo, já vi isso algumas vezes. Caminhando um pouco, Hagrid disse a eles, mais à frente está o território dos unicórnios, mas eles acabaram de dar à luz e ficaram extremamente vigilantes. Hagrid colocou o grande tonel em uma clareira e recuou um pouco, assobiando baixinho. 2 ou 3 minutos depois, um unicórnio macho alto e atlético apareceu, coberto de pelo branco como a neve, e olhou cautelosamente para Félix e Belby. Lupe, esses dois são meus amigos. Hagrid disse de longe, virando a cabeça para os dois e explicando, eu trouxe um pouco de alimento com eles, é bom para as fêmeas dos unicórnios depois que elas dão à luz. O unicórnio acenou para Hagrid e saiu com o tonel na boca. Belby perguntou com interesse, eles são sempre tão orgulhosos? Hagrid disse rispidamente, na verdade não considere um animal como um humano, nós também somos bastante estranhos aos olhos de algumas criaturas, nem comemos carne crua. É tudo hábito, não é, sabe? Ponto muito interessante, Hagrid. Capítulo 148 Animais Fantásticos. Não demorou muito para o unicórnio macho retornar e caminhou graciosamente até o trio, abaixando a cabeça e largando o balde vazio. De perto, Félix notou que sua crina brilhava tão branca como uma pérola que nem mesmo a suja floresta proibida conseguia cobrir a luz que pulsava dela. No alto da encosta marrom, um unicórnio esbelto os observava de longe, e próximo a ele estava um pequeno unicórnio com penugem dourada. Olha, 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 Hagrid disse, esfregando as mãos em fascinação. Esse é o seu bebê, não é, Lupe? O unicórnio chamado Lupe esfregou a mão de Hagrid afetuosamente. Logo Lupe saltou para a encosta com alguns passos, levando sua família embora. A luz branca prateada salpicada o seguiu até que desapareceram completamente. Vou te mostrar o lugar, disse Hagrid. De qualquer maneira, não tenho muito o que fazer. Ele olhou para o cão. Fang, vá para casa primeiro. Fang mostrou os dentes brancos e soltou um gemido. Vá em frente e não se preocupe, voltarei daqui a pouco. A grande mão de Hagrid acariciou sua cabeça. Somente quando a figura de Fang desapareceu é que Hagrid percebeu que ainda carregava um balde na mão. Eu deveria ter pedido a Fang para trazer o balde de volta. Ele disse com remorso. Félix usou sua varinha e bateu nela, transformando-a em uma bengala prateada. Hagrid acenou 2 vezes com certo entusiasmo. A bengala emitiu uma densa luz prateada, emitindo um som de assobio sovoz, quase atingindo a cabeça de Belby. Cuidado, Hagrid. Desculpe, estou um pouco animado, seu amor, certo? Belby, Damocles Belby. Ah bem, professor Belby. Na selva densa, Hagrid caminhava na frente, com Félix e Belby seguindo atrás dele, enquanto eles caminhavam e conversavam. Hagrid, ouvi dizer que existem lobisomens na Floresta Proibida e trolls também. Isso é verdade? Félix perguntou com interesse, cético, pelo menos ele nunca os tinha encontrado durante suas noitadas na escola com o feitiço da desilusão. Você quer dizer aquele? Hagrid murmurou, de fato existe, mas fica do outro lado da Floresta Proibida, não perto de nós. Belby, que havia investigado os lobisomens como um grupo por causa de sua preparação de poções de acônito, não pôde deixar de perguntar, por que haveria lobisomens vivendo na Floresta Proibida? Os olhos de Hagrid se arregalaram, e ele parou para pensar por um momento e finalmente, acenou com a mão grande e disse, não me pergunte, não tenho certeza. A maioria dos lobisomens vive longe da matilha, e eu sei de alguns que vivem com uma matilha, eu acho, eles provavelmente estão com o coração partido. Eles pularam o assunto e Félix perguntou, Hagrid, existe alguma criatura mágica interessante na Floresta Proibida? Essa pergunta atingiu os botões de Hagrid, e ele nomeou uma série de nomes como se fosse um homem de família. Acromântula, hipogrifo, verme cego, cavalo malhado, cão de 3 cabeças fofo, tebuvar tog, boltrucli, inquipum e manticore. Belby anotou rapidamente que alguns nomes são perigosos só pelo som. Existem também algumas criaturas humanoides, além do centauro, algumas gárgulas e lobisomens, e lembro-me de ter visto um grupo de fadas das flores. Hagrid disse, claro, eles se parecem muito com humanos, do tipo alado. Félix tinha aprendido sobre essas criaturas, fadas ou fadas das flores, como são chamadas, geralmente de 1 a 5 polegadas e se parecem muito com os humanos, exceto por um par de asas de inseto nas costas. Geralmente são divididos em grupos de acordo com o tipo de asas, variando das transparentes às coloridas. Ao contrário das figuras de fadas comuns e sábias dos contos de fadas trouxas, as criaturas geralmente não são muito inteligentes, gostam de discutir e não conseguem falar a linguagem humana. Mas esse não é o ponto aqui para Félix. Cão de 3 cabeças, fofo? Parece que já ouvi esse nome em algum lugar.
Hagrid tossiu violentamente enquanto explicava em pânico. Acho que você ouviu mal, já mencionei isso para você? Félix olhou para ele com um olhar calmo. De alguma forma, Hagrid de repente sentiu que seu olhar era um pouco parecido com o de Dumbledore. Ele coçou a bochecha de forma anormal. Bem, eu admito, eu deixei Fofo solto na Floresta Proibida. Esse é um cachorro de 3 cabeças eu tenho. Os detalhes são complicados. Hagrid disse Félix suavemente, até onde eu sei. O cachorro de 3 cabeças é mais perigoso do que um troll que viaja sozinho. Ah, isso. Hagrid gaguejou por um momento, e finalmente abaixou a cabeça e disse, suas palavras fazem sentido, Félix. Então eu o dirigi mais fundo na Floresta Proibida, mais longe da escola do que este lugar. Vou vê-lo uma vez por mês, coitado do Fofo, ele ainda é tão pequeno. Ele bufou tristemente, lágrimas brilhando em seus olhos. Félix e Belby ficaram em silêncio e não falaram. Cães adultos de 3 cabeças têm pelo menos 3 ou 4 metros de altura e são criaturas mágicas bastante perigosas que podem lutar cara a cara com um troll sem perder. Com a orientação de Hagrid, o objetivo de Belby foi alcançado rapidamente e Félix pegou muitos materiais diversos. Eles viram o tronquilho protuberante marrom, com aparência de galho marrom, e os pequeninos espiando através da árvore. Eles viram uma família de hipogrifos com cabeça de águia, corpo de cavalo e asas que combinavam perfeitamente com seu nome, com seus grandes olhos laranja brilhantes destacando-se no escuro. Havia também um inquipunha escondido perto de um trecho de água, uma área dominada por insetos bilíviga azuis. Félix até pegou a grande garra de uma acromântula gigante ao longo de uma trilha rochosa acidentada e sinuosa. Ficou escuro. A única luz na Floresta Proibida estava desaparecendo rapidamente e todas as árvores pareciam ter escurecido quando estavam prontos para retornar ao castelo. É muito longe para chegar a tempo para o jantar, disse Hagrid enquanto levantava o braço, usando a bengala prateada e o outro braço para arrancar a densa folhagem acima e olhar para o céu nebuloso. Enquanto ele se movia, uma luz dourada se espalhava, criando um círculo deslumbrante de luz perto do trio. Félix semicerrou os olhos, adaptando-se à luz repentina e brilhante. Tenho uma ideia melhor, Hagrid. Ele estendeu as mãos, uma no ombro de Belby, outra na cintura de Hagrid. O que? Hagrid perguntou, um tanto surpreso. No segundo seguinte, seus corpos rapidamente se torceram e desapareceram do local. Os galhos que perderam o apoio ricochetearam violentamente e algumas folhas caíram. Na beira da Floresta Proibida, não muito longe da cabana de Hagrid, as 3 figuras apareceram de repente. Hagrid examinou os arredores e depois de ver sua cabana, gritou entusiasmado. Isso é uma aparição? Que conveniente. Para ser honesto, nunca pratiquei essa magia antes. Eu ouvi bruxos que passavam na taverna falando sobre isso, e eles acham que as pessoas que usam chave de portal e aparatação para viajar com pressa são tolas. Você leva pelo menos meio dia para se acostumar com essa sensação nojenta, mas na verdade, não é tão ruim quanto dizem. Félix balançou a cabeça. Foi necessário muito mais esforço para conduzir Hagrid durante a aparição do que ele faria sozinho. Depois de jantar no grande salão, Félix voltou ao seu escritório. Ele tirou a colheita de hoje de seu anel. Algumas plantas mágicas estavam empilhadas no canto. E ele se preparou para visitar a professora Sprout para perguntar sobre transplantá-las e replantá-las. Não há necessidade de criá-las com cuidado, desde que pudessem ser sustentadas até que estavam disponíveis para seu uso. Além disso, havia alguns materiais de criaturas mágicas, como as grandes garras da acromântula, as penas do hipogrifo e as agulhas da cauda do inseto bilívig, e ele planejava testar suas propriedades mágicas uma por uma. Mal passava das 8 horas quando ouviu uma batida na porta e ao abri-la viu seu assistente parado do lado de fora. Professor, tenho algumas perguntas para lhe fazer, é sobre escolha de turma. Capítulo 149 Seleção de curso entre. Félix disse. Os dois sentaram-se frente a frente no sofá, e um prato com pequenos salgadinhos e 2 copos de suco de abóbora flutuaram automaticamente para a mesinha. Ah, obrigado. Hermione disse. Professor App, não agradeci pelos lindos ovos de Páscoa que você enviou. Ela não tinha muitos amigos e os ovos de chocolate de Páscoa que recebia limitavam-se basicamente aos pais, colegas de quarto, Harry e Ron. Não é nada, contanto que você goste, disse Félix educadamente. Ele encomendou um lote pelo correio na loja de doces e deu-o a pessoas próximas a ele, como professores, estudantes e amigos próximos com quem ele tinha relações próximas. Laços durante Hogwarts no passado. Na sua opinião, é uma educação social. Ele não pensou muito nisso, a não ser incluir um cartão de felicitações escrito à mão. Não se deve esperar que os comedores do refeitório sejam habilidosos em fazer ovos de Páscoa. Senhorita Granger, você tem alguma dúvida sobre a seleção do curso do 3º ano? Você deveria consultar a professora McGonagall sobre esse assunto. Falarei com a professora McGonagall amanhã. Hermione assentiu e respirou fundo e disse, na verdade, marquei todos os cursos. Apesar de algumas pessoas terem dito que haveria um conflito de tempo, mas até onde eu sei, Percy, irmão de Ron, pegou todos os cursos em seu 3º ano. Percy Weasley. Félix piscou. Ele se destacou em runas antigas. Eu não queria abandonar nenhum dos cursos, quero dizer. Ela disse lentamente, se alguém pode fazer isso, por que eu não posso? Ocorreu a Félix. Então, você quer descobrir comigo qual é o segredo aqui? Sim, professor, se for conveniente para você revelá-lo. Bem, esse é um segredo semi-aberto entre os professores, mas todos eles tentam não revelá-lo para outros alunos, e têm que escondê-lo de várias maneiras. Claro, algumas pessoas inteligentes certamente conseguirão descobrir o anomalia. Você pode ser um deles, não é? Ou você pessoalmente tem uma experiência em primeira mão nesse segredo, como Percy? Hermione aliviou a respiração e olhou para Félix com expectativa. Infelizmente, também perguntei sobre isso mais tarde. Não escolhi estudos trouxas e aritmancia quando estava na escola, o que me fez perder esta preciosa oportunidade. Ele disse com um olhar melancólico.
Você nem escolheu estudos dos trouxas? Ela olhou para Félix incrédula. Sim, eu pensei que a aula era pura perda de tempo naquela época. Ninguém poderia imaginar que mais tarde eu me tornaria um especialista em questões relacionadas aos trouxas. Hermione pensou consigo mesma. Eu também não esperava isso, é loucura. Mas professor, você veio originalmente do mundo trouxa, certo? Então o segredo oculto é o time Turner, que permite voltar algumas horas. De volta no tempo. Hermione olhou para ele com uma expressão chocada. Mas professor, como isso é possível? Caso contrário, como qualquer aluno escolheria dois cursos que conflitam entre si? Félix perguntou retoricamente. Hermione não conseguia falar. Ela ouviu o professor Up continuar. Eu não examinei este requintado artefato mágico e não conheço seu mecanismo. Mas pelo que foi tornado público, o Ministério da Magia é extremamente rigoroso quanto ao uso do vira-tempo, com centenas de leis em lugar para esta causa e as penas mais severas para o abuso. Então por que os alunos, garantias estritas e triagem são necessárias, senhorita Granger? Longe da vista e invisível de outros com sucessivos diretores de Hogwarts. Agora Dumbledore, atestam isso em seus nomes. Enquanto a professora McGonagall tem que escrever vários tipos de cartas provando que o usuário é um aluno absolutamente modelo para garantir que não será usado para outra coisa senão estudos. Hermione de repente pensou em um dos apelidos de Percy, modelo Percy. Então, se for a sua inscrição, a professora McGonagall não vai recusar, eu acho, Félix a tranquilizou. Se seu assistente conseguisse o vira-tempo, talvez ele tivesse a chance de fazer alguma pesquisa? Mas Félix viu esse impulso repentino com cautela, pois com muito menos informações, tudo o que viu foram casos perigosos de uso indevido do vira-tempo. O vira-tempo não é perigoso, o perigo está em algum espertinho brincar com o tempo. Hermione saiu satisfeita. Antes de sair, a professora a advertiu. Não revele a existência do vira-tempo a ninguém. Isso tornará as coisas muito difíceis para a professora McGonagall e será uma grande ameaça para o usuário. Os demais jovens bruxos do segundo ano também estavam preocupados com a seleção do curso neste momento, afinal isso afetaria praticamente o futuro deles. Após essa seleção, o leque de disciplinas para os exames NOMS e NAWTS estava basicamente determinado. Cada jovem bruxo tem o seu próprio caminho. Os alunos que vêm de famílias bruxas discutem isso detalhadamente com seus parentes, mas às vezes tem o efeito oposto. Neville, por exemplo, ficou um tanto sobrecarregado e confuso quando alguns de seus parentes lhe escreveram com várias sugestões conflitantes. Você acha que a aritmancia e a adivinhação são mais difíceis de aprender do que as runas antigas? Quando Hermione voltou, viu Neville perguntando a opinião de Harry na sala comunal. Talvez? Harry disse vagamente, um formulário para seleção de cursos e informações sobre cursos em suas mãos. Ron deu um tapinha no ombro de Neville. Cara, claro, você está fazendo aula de runas antigas. Neville disse trêmulo. Minha memória não é boa, o professor Snape disse. Ei, não dê ouvidos a ele não tem nenhuma palavra boa na boca. Ron disse com uma voz misteriosamente baixa. Vou te contar um segredo. O professor Up é o mais forte entre todos os professores. Contanto que você se torne seu aluno, Snape nunca ousará intimidar você novamente. Mas o professor Up é aluno do Snape. Ron gaguejou e gaguejou. Talvez eles não se deem bem. Ele viu Hermione entrar e imediatamente olhou para ela em busca de apoio. Hermione, você deveria entender, certo? Não vejo nenhuma evidência de que os dois professores não se deem bem. Ron ressentido recostou-se na cadeira. Harry ergueu os olhos e perguntou a Hermione. Você recebeu alguma sugestão do professor Up? Não pedi nenhum conselho sobre a escolha do curso, só tinha algumas dúvidas. Ela pensou no aviso que Félix lhe fez e tocou vagamente no assunto. Percy está mais disposto a dar conselhos aos calouros, e sua voz chega aos ouvidos deles quando ele está cercado por um grupo de pessoas. Tem a ver com seus planos para o futuro. Se você ama o ar livre, pode escolher com ousadia o aula de trato das criaturas mágicas. Se você gosta de calcular e resolver quebra-cabeças, pode escolher aritmancia e adivinhação pessoalmente, eu recomendo fortemente a aula de runas antigas. O professor Up trouxe a este curso um significado totalmente novo. Os jovens bruxos estavam todos de acordo, os golems de toda a escola os deixavam com inveja. Algumas pessoas dirão que os estudos trouxas são idiotas, mas pessoalmente, acho que os bruxos deveriam ter um conhecimento profundo das sociedades não mágicas. Especialmente porque você não tem certeza se trabalhará em um emprego que seja intimamente ligado aos trouxas. Como observação extra, o professor Up também é um especialista nesta área. Quanto à aula de adivinhação, eu também recomendo fortemente que você a faça por um motivo muito simples. Se você tem o dom de profecia, esta aula mudará sua vida. Mesmo que você não tenha, a aula de adivinhação é a matéria mais fácil de passar. Os jovens bruxos saíram pensativos. Harry também passou por algo. Ele está pensando em uma questão neste momento. O que eu quero fazer no futuro? Se se tratasse do que ele faz de melhor, sem dúvida é quadribol, mas ele não tem certeza se tornaria um jogador profissional de quadribol. No final, depois de discutir o assunto com Ron, ele escolheu as aulas habituais, trato das criaturas mágicas, adivinhação e runas antigas, como suas novas aulas. Ele imaginou que se essas aulas fossem cansativas de aprender, pelo menos haveria alguém disposto a ser prestativo e amigável. Dean, que também cresceu perto de trouxas, disse aos dois, eu escolhi de olhos fechados, exceto runas antigas. Os outros alunos também tendem a colocar runas antigas como sua primeira escolha por causa da ampla influência de Félix. Haverá uma grande surpresa esperando por ele no início do próximo ano letivo. Capítulo 150 Sexta Metamorfose. Faltando menos de uma semana para as férias da Páscoa, Félix abandonou todas as atividades e se escondeu na sala precisa para praticar a magia da memória e o encanto do patrono. Ele teve a sensação de que essa magia iria sofrer uma mudança qualitativa. É uma sensação muito estranha, o estado de fluidez e crueza aparecendo nele ao mesmo tempo.
Com o passar do tempo, dia após dia, até os alunos que se encontravam no corredor perceberam que o estado de Félix estava errado. Professor, você não está se sentindo bem? Hermione olhou em seus olhos prateados e perguntou com cautela. Quando a professora Up olhou, ela teve a sensação de que seus pensamentos eram facilmente percebidos. Félix virou ligeiramente a cabeça e disse gentilmente, não é nada, é apenas algum progresso na magia, tudo ficará bem depois de um tempo. No último dia das férias da Páscoa, a sala precisa. No momento ele estava sentado em uma ampla poltrona de bronze, o corpo inclinado para a frente, os dedos delgados apoiando o queixo, aparentemente perdido em pensamentos eternos. O coração de Félix estremeceu enquanto as lembranças do uso do feitiço Patronus no passado continuavam voltando à sua mente. Desde a primeira manifestação bem-sucedida da forma Patrono no 5º ano, a companhia durante o passeio noturno na Floresta Proibida, a batalha com Lettifold durante a viagem de formatura, e as inúmeras vezes de praticar dia após dia, cada vez que eu agitava minha varinha, cada vez que eu pensava e sentia, cada vez que reunia felicidade, cada vez que observava suas asas varrerem o céu. Essas memórias, como uma erupção vulcânica, voltaram à mente num piscar de olhos. Mas Félix não está mais tão indefeso como estava em seu 4º ano, ele tem uma vasta experiência. Enquanto com a ajuda de seu próprio avanço na magia da memória há alguns dias, ele está constantemente analisando seu caos de pensamentos. Os livros na sala foram jogados e virados como se fossem varridos por um vento forte, e as runas de várias cores explodiram em uníssono com uma luz brilhante. Inúmeras penas prateadas apareceram em sua mente, preenchendo todo o seu mundo de pensamentos. Então, em determinado momento, essas penas convergiram para o centro. A velocidade é a mais rápida possível. Uma faixa prateada colidiu e explodiu em uma grande nuvem de névoa prateada. Milhares de andorinhas de chuva avançaram e recuaram, e a névoa prateada no centro continuou caindo como se algo estivesse se formando. Na sala precisa, o par de olhos de Félix ficou cada vez mais brilhante, e suas pupilas azuis claras brilharam com uma luz prateada deslumbrante. Quando o brilho atingiu seu pico, Félix sacou sua varinha e rapidamente a apontou para frente. Expecto Patronum. Uma bola de luz prateada explodiu, primeiro inchando rapidamente, engolfando completamente a figura de Félix, espalhando-se instantaneamente por metade da sala. E após uma breve pausa de um momento, a luz prateada rapidamente encolheu e condensou-se em uma andorinha de chuva prateada. Esse é o novo patrono de Félix. Esta andorinha da chuva é muito maior que a normal, do tamanho de uma coruja. Seu corpo é pontilhado de densos pontos de luz. Esses pontos de luz são conectados entre si com a ajuda de filamentos minúsculos e indetectáveis, como os ossos e vasos sanguíneos do patrono. Quando o último raio de luz prateada se integrou ao patrono, esses pontos de luz e filamentos ficaram invisíveis. O que apareceu na frente de Félix é um novo patrono com forma física. Um feitiço do patrono nível 6. Ele e a andorinha prateada da chuva se entreolharam, e ela pareceu sentir seus pensamentos enquanto desdobrava suas asas em forma de foice e serpenteava pela sala como um raio, e até onde a vista alcançava, parecia uma onda contínua. Trilha prateada. Sua velocidade ficou mais rápida novamente, disse Félix com admiração. Rencalva apareceu abruptamente na frente dele, flutuando no ar, dando um grito curto para expressar sua alegria interior a Félix. Félix estendeu o dedo indicador e tocou suavemente sua cabeça, parecia uma textura macia. Se ele não olhasse para a luz prateada em seu corpo, teria pensado que era um grande pássaro mutante. Rencalvo esfregou seu dedo, transmitindo a emoção da alegria interior. Félix também mostrou um sorriso satisfeito. Às vésperas do final da Páscoa, ele finalmente transformou em realidade o acúmulo do período recente. Oclumência, 6ª metamorfose. Legilimência, 6 metamorfoses. Feitiço da memória, 6ª metamorfose. Amuleto Patronus, 6ª metamorfose. Os avanços das 3 primeiras magias foram tão bem desenvolvidos que já haviam alcançado o topo do 5º nível, e em menos de um ano após retornar a Hogwarts, a profundidade da magia havia se aprofundado por causa de algumas experiências. Do desenvolvimento e prática da magia da sala do pensamento à comunicação com Snape sobre a magia da memória, ao manual de magia de Lockhart. Até na sala precisa conhecer a memória milenar de Lady Rowena Ravenclaw, mostrando-lhe a melhor magia da memória. Juntos com a ajuda do diadema, todos juntos, fizeram com que sua magia de memória passasse por uma metamorfose qualitativa lógica. E quando a magia da memória se metamorfoseou, a descoberta do feitiço do patrono aconteceu naturalmente. Afinal, ele não tinha nenhuma barreira. Lady Ravenclaw mostrou-lhe diretamente a existência e localização dos nós de memória, economizando-lhe inúmeras horas. É limitado apenas pela falta de capacidade de manipular a magia da memória. Parece ser uma pequena luta. A andorinha prateada pousou em seu ombro e acariciou suavemente sua orelha. Os pensamentos de Félix agitaram-se enquanto ele ponderava mais uma vez sobre uma questão que o atormentava há muito tempo, seus dedos dourados. Afinal, qual é o seu dedo de ouro? Ou melhor, Golden Ginger realmente existiu? Sem painéis, sem dicas, sem aparecimento repentino de opiniões de outras pessoas. Existe apenas prática e transformação incansáveis, e Félix também nomeou seu próprio feitiço como nível 1 e nível 2 de acordo com o número de transformações. Talvez esta seja a essência do seu dedo de ouro. Um talento inato para a magia? O mundo mágico nunca carece de pessoas talentosas, como a Ofidioglota e o Metamorfomago. Existem também talentos específicos de um campo, como voo, transfiguração superior, poções, ou mesmo simplesmente ter um domínio superior em determinada magia. Tais exemplos são comuns ao longo da história, mas quantos deles conseguem levar os seus talentos ao extremo? E Félix fez isso. Sua própria perseverança e sabedoria e o talento mágico único juntos fizeram dele o atual. Bem, importa se é um dedo de ouro ou não.
Félix sorriu, olhou para a andorinha prateada em seu ombro e saiu da sala precisa. Na frente de uma janela, Félix bateu suavemente na testa do patrono. Vá em frente e traga-me uma flor de orvalho da lua da floresta proibida. A andorinha da chuva abriu as asas e se transformou em um fluxo prateado de luz que rapidamente desapareceu no céu noturno. Félix olhou para o traço prateado que ele deixava e de repente se lembrou do antigo poema que viu no manuscrito da Corvinal. A pedra tornou-se um pássaro, gorjeando e cantando. Atravessando montanhas e rios, trouxe de volta as flores de margarida das planícies vermelhas. Capítulo 151. O exame está se aproximando. As férias de Páscoa haviam acabado, mas para os alunos do 5º e 7º ano isso significava apenas que os exames de classificação de bruxos estavam alguns pontos mais próximos. A professora McGonagall também encontrou a oportunidade de realizar uma reunião de professores para lembrá-los de diversas disciplinas para se prepararem para os exames. Preste atenção especial à mentalidade dos jovens bruxos. Todas as vezes antes do exame, alguns alunos repentinamente têm colapsos emocionais e fazem todo tipo de loucura. Várias poções, amuletos e adereços de trapaça de baixa qualidade, como professores, devemos estar atentos. Félix comparou o que viu. Ele não tem certeza se a acne que aumentou dramaticamente no rosto da senhorita Clamivera foi uma mudança sazonal ou, como disse a professora McGonagall, um problema psicológico pré-teste. O exame regular está marcado para 1º de junho. É antes dos exames de classificação dos magos, mas isso não significa que podemos considerá-lo levianamente. Ao sair da sala comum dos professores, os 2 novos professores se reuniram para compartilhar suas experiências. Eu não sabia que os professores tinham que se preparar para tantas coisas. Fiquei tão impressionado com todas as provas quando estava na escola. Belby disse com um tom de admiração. Estou aprendendo sobre isso agora também, Damocles. Como vai seu tópico sobre criaturas proibidas da floresta? Tudo está indo bem. Belby disse animadamente. Eu adoraria mostrar a vocês a expressão de surpresa em seus rostos. Acho que pelo menos por alguns anos, minha aula será lembrada pelos alunos. Talvez eu até receba cartões comemorativos dos pequenos bruxos por anos a partir de agora. Félix sorriu e o parabenizou, e Belby disse novamente misteriosamente. E de fato, como você disse, Félix, Hogwarts tem uma coleção de livros tão rica que eu nem percebi quando estava na escola. Todas as turmas de 5 anos do ensino de Félix têm graus variados de complexidade de pré-teste, mas o 5º e o 7º ano são os mais óbvios, o que nada tem a ver com o seu desempenho, mas é o resultado de um acúmulo de estresses diversos. Warren Pardez, do 5º ano, apresentou um trabalho em branco em um teste, alegando que sua mente ficou em branco e suspeitando que um obliviate havia sido lançado sobre ele, mas para o olhar habilidoso de Félix, ele está em perfeita forma. Senhor Pardez, disse Félix, o último professor da aula de defesa contra as artes das trevas foi preso em Azkaban pelo uso indevido do feitiço da memória. Então você ainda mantém essa afirmação? Pardez rapidamente deu uma desculpa e saiu. Um aluno afirmou que havia sido amaldiçoado por um item de magia negra e seu cérebro havia regredido para um ano atrás, pedindo aos professores que cuidassem de sua situação especial, e ele acabou sendo detido pela professora McGonagall por 3 dias. Os sextanistas tinham a mente tão sólida que muitas vezes sorriam ao ver os outros anos passarem, saboreando o café da manhã sem pressa e com muito mais graça e desenvoltura, até mesmo na postura. Em sua última aula, Félix criticou essa abordagem. Não vou impedir você de compartilhar suas experiências nas aulas práticas, de certa forma, é a sua recompensa por terminar os estudos mais cedo. Perseguir estudantes do 7º ano para se exibir pode facilmente ter consequências imprevistas, e estou falando de você, senhorita Ri. Em meio a uma gargalhada, Emily Ri disse acusadoramente, Professor App, não estou perseguindo e me exibindo. Ela é minha prima que ficava me provocando por ser desleixada e agir como um pug durante os NOMS do ano passado. A risada ficou mais alta. Félix também se diverte. Bem, vamos passar para uma nova lição. Você terminou o lado do cemitério e a parte do Dark Lair. Na verdade, são os pequenos esqueletos e os corvos negros. Alguém murmurou fora do palco. Félix continuou, e também descobri uma grande quantidade de conteúdo de ovo de Páscoa que eu havia escondido, então agora vamos revisá-lo. Os vários tipos de quebra-cabeças que você encontrou. No final da aula de runas antigas do 4º ano, os gêmeos Weasley puxaram pedaços quadrados de madeira do tamanho da palma da mão e os mostraram a ele. Professor, no momento só conseguimos uma conversa 1 a 1, porém, alcançou o efeito desejado. Os gêmeos seguraram cada um pedaço quadrado de madeira e mostraram-lhe. Chamamos de espelho do casal, claro. É um nome temporário, para facilitar a pré-publicidade. E o material é o castanheiro que você sugeriu. Os 2 apontaram. Assim, se você quiser transmitir uma mensagem, é preciso injetar um traço de magia, e o outro lado ficará quente, usando o princípio da moeda febril. É revestido com uma camada de prata em pó e com encantamento e transfiguração de sincronização, que pode se transformar em palavras diferentes. Fred usou sua varinha para esfregar nele e George fingiu estar estudando seriamente. Aqui está uma nova mensagem. Ele puxou o espelho do casal do bolso e quase se queimou, mas ainda assim fingiu dizer, deixe-me ver quem está interrompendo minha revisão? Então é Fred. Ele injetou um toque de magia na peça de madeira de castanheiro, e uma camada de revestimento prateado apareceu com a escrita preta. Percy está namorando na sala de aula abandonada no 2º andar. George olhou surpreso para Fred. Isso é verdade? Porque eu não sabia. Fred disse com um sorriso. Eu esbarrei nele quando estava indo ao banheiro. Terminada a demonstração, os 2 levaram o espelho do casal para Félix e aguardaram apreensivo sua avaliação. Félix brincou com cuidado por um momento. Muito bom. Não tinha considerado a ideia de um revestimento de prata em pó. Ele olhou para cima. Preciso voltar atrás e estudar e dar uma resposta a vocês em 1 ou 2 dias.
Claro, professor Up. Os gêmeos se entreolharam com uma expressão um tanto hesitante e Félix esperou em silêncio. Como você sabe, professor, pretendemos abrir uma loja de piadas em um futuro próximo. Félix assentiu. George e eu discutimos que você seria dono de 50% do lucro da loja de piadas. Fred Félix interrompeu, não há necessidade de considerar minha parte, apenas dei alguns conselhos. Professor Up, George e eu sabemos muito bem que você nos ajudou muito além das responsabilidades de um professor como tal, não apenas com o espelho do casal, mas com nossas outras ideias pouco práticas que ninguém jamais nos encorajou, nem mesmo mamãe e pai. George e eu estamos profundamente gratos. Fred respirou fundo e disse muito sério, isso é tudo que conseguimos produzir agora. George também acenou com a cabeça com seriedade para combinar. O olhar de Félix mudou para eles e, depois de quase um minuto, ele disse sem compromisso, estou ansioso para que seu produto mude o mundo mágico no futuro. Definitivamente vai. Os gêmeos disseram em uníssono. Com toda a agitação, o tempo passou para o primeiro fim de semana após as férias da Páscoa. O quadribol chegou. Capítulo 152 Quadribol. São 10 horas da manhã e o campo de quadribol está cheio de gente. Félix entrou no movimentado estádio e subiu na plataforma elevada do espectador mais próximo quando o campo de repente irrompeu em uma comemoração estrondosa quando uma sombra borrada em um manto vermelho brilhante jogou uma goles no gol. O comentarista Lee Jordan disse, belo gol. A Grifinória voltou ao jogo e o placar agora está com a Sonserina à frente no momento, 60-30, e é sua incrível vassoura que está fazendo toda a diferença. Tenho que dar crédito ao Wood, se não fosse por ele o placar teria sido ainda mais desequilibrado para a Grifinória. O olhar de Félix continuou varrendo as outras plataformas elevadas, e logo viu um homem de meia idade com cabelo loiro platinado, Lucius Malfoy, no assento verde da Sonserina. Ao lado dele estava um elfo doméstico encolhido. Os olhos de Lucius estavam firmemente fixos em seu próprio filho, Draco Malfoy, que no momento se enroscava com Harry e com sua velocidade superior, exibiu uma parada brusca no ar e disse de volta, você é um pouco lento na compreensão, cicatriz? Harry prendeu a respiração enquanto ignorava Draco mentalmente, seus olhos vagando constantemente, fosse nas férias de Páscoa ou na semana passada. Sempre que havia um pouco de tempo, Woody gritava para eles praticarem freneticamente. Estamos no auge da história. Woody disse antes do jogo, encorajando os jogadores. Harry concordou, e isso é o mais próximo que eles chegaram de um campeonato, enquanto ele subia cada vez mais, girando, circulando, pairando e viajando para leste e oeste em zigue-zague. Draco está logo atrás dele, mas não teve tempo de provocar Harry. A perseguição feroz durou 2 ou 3 minutos e no final, até Harry ficou um pouco tonto e teve que parar. Logo Sonserina marcou mais um gol. Harry não pôde deixar de ficar um pouco ansioso. De acordo com as 3 táticas desenvolvidas por Woody antes do jogo, a situação mais ideal, ele poderia pegar o pomo de ouro o mais rápido possível, não dando a Sonserina a oportunidade de ampliar o placar. E a estratégia da Sonserina é a oposta, continuar protelando, enquanto o jogo durar 2 ou 3 horas quando a força física cair para um ponto baixo. É a hora deles dominarem o campo de batalha com a vantagem das vassouras. Esta também é a razão pela qual Draco tem assediado Harry. No palco alto, Félix assistia ao jogo com calma, sob o efeito do pensamento acelerado e do feitiço supersensorial. Seu estado é extremamente dinâmico e flexível, e as mudanças provocadas pelo menor vento ou nuvem em campo podem ser captadas por ele. As sombras borradas ficaram claras e ele pôde até ver as expressões que passavam pelos rostos dos jogadores. 14 pessoas em campo foram incluídas em seus cálculos e Félix tentou prever suas trajetórias. É como conduzir um duelo de qualidade. Isso deu a ele o primeiro gostinho do quadribol, porém, não pelas mesmas razões que os outros. Certamente não se deve ser muito teimoso. A mente de Félix girou com o pensamento. Quando o placar foi marcado em 110-60, uma sombra dourada agitada cruzou o canto dos olhos de Harry e, ao mesmo tempo, o olhar de Félix se fixou na pequena figura. Harry piscou enquanto voava deliberadamente na direção oposta, Draco seguiu sem surpresa, e quando ele estava prestes a se virar e zombar de Potter mais uma vez, ele descobriu que Harry já havia desaparecido de sua vista com um único passo. Ele está na parte inferior da plataforma elevada. Um jogador da Sonserina gritou com ele. Lee Jordan também notou a cena. Olha, Harry enganou Malfoy e está perseguindo o pomo de ouro. Não podemos ver, Harry deve estar lá embaixo na moldura de madeira. O campo ficou em silêncio e todos prenderam a respiração. Até os jogadores dos dois lados pararam no ar, aguardando o resultado. Woody, que estava defendendo o gol, gritou com raiva. Não parem, Angelina, Kate, continuem atacando. No entanto, pouco depois de cerca de 10 segundos, antes que pudessem organizar o próximo ataque, Harry saiu correndo segurando o pomo de ouro e circulou continuamente pelo campo para receber os aplausos de toda a multidão. Uma cena maravilhosa. Harry pegou o pomo de ouro e o jogo acabou. Grifinória vence, placar final 110-210. Lucius Malfoy se levantou e ergueu a cabeça inexpressivamente enquanto chutava Dobby para longe e saía da plataforma elevada. Esperando um momento, Félix também se levantou e Lucius parou na beira do campo, esperando Draco aparecer, enquanto pequenos grupos de bruxos saíam um após o outro, discutindo a partida com entusiasmo. Félix bateu a varinha em seu corpo, suas vestes azuis desbotando um pouco até se misturarem com o ambiente. Ele roçou os ombros com Lucius. Quando Harry saiu do estádio ladeado pelos grifinórios, ele teve um vislumbre de Lucius olhando para baixo e dando um sermão em Draco, que tinha uma cara amarga e não disse nada. Isso o animou ainda mais e, embora ainda faltassem alguns jogos, ele acreditava que a Grifinória acabaria levando a Copa de Quadribol. Caminhando um pouco para longe, Harry de repente avistou o elfo doméstico ao lado de Lucius. Seus olhos se arregalaram instantaneamente. É Dobby. Ele é o elfo doméstico Malfoy.
Harry olhou incrédulo para Dobby, que também percebeu seu olhar e olhou com olhos arregalados de bola de tênis, e acenou com a mão para Harry. Mas Lucius já havia terminado de repreender seu filho e foi embora com o elfo seguindo seus passos, lançando a Harry um olhar de pena antes de finalmente desaparecer. À noite, no grande salão. O que você disse? Dobby é da casa dos Malfoy? Ron olhou para Harry com uma expressão de surpresa no rosto, a coxa de frango em sua mão pendurada no ar até sua boca. SHHH. Fale baixo, Harry sussurrou para Ron e Hermione enquanto olhava em volta e via que ninguém estava prestando atenção. Eu vi com meus próprios olhos, logo quando saí do campo. Hermione falou com cautela. Harry, o que você acha? Isso tudo é uma trama do Malfoy ou são as ações de Dobby agindo por conta própria? Harry não tinha certeza, ele podia sentir o respeito de Dobby por ele, mas não podia ignorar a longa tradição de ser um elfo doméstico. Do grande salão, caminharam pelo jardim, discutindo intensamente. Acho que Dobby é confiável, Harry. Hermione analisou, o perigo ao qual ele está se referindo é a Câmara Secreta, como discutimos. Se tudo fosse uma conspiração de Malfoy, não havia necessidade de ele traçar um limite na areia. Harry também se inclinou para esse argumento, a visão de Ron é mais neutra. Embora vocês tenham razão, nunca ouvi falar de um elfo doméstico indo contra as ordens de seu mestre. Naquela noite, na aula de runas, Hermione perguntou, o elfo doméstico pode desobedecer às ordens de seus mestres? O professor respondeu de forma significativa, de modo geral não. Mas o contrato não vincula o livre-arbítrio. Capítulo 153 A verdade trazida por Dobby. Naquela noite, Harry não conseguiu dormir enquanto se revirava e revirava na cama, ouvindo o ronco de seus colegas de quarto em seus ouvidos. Ele está pensando no que aconteceu durante o dia, se foi a grande vitória sobre a Sonserina ou ver seu inimigo Draco Malfoy sendo repreendido por seu pai. Isso o deixou feliz, mas a solidão repentina tomou conta dele e ele queria ser repreendido por seus pais. Todos estão ansiosos pelas férias de verão, só que ele resiste, tem até a intenção de ficar com Hagrid como hóspede, pelo menos seria bom se ele pudesse morar sozinho. Harry Potter. Uma chamada indistinta soou, uma voz que não é desconhecida para Harry, e ele rapidamente colocou os óculos e olhou para a figura magra parada na porta. Ele tinha enormes olhos castanhos e um nariz que lembrava uma pimenta grande e grande. Dobby, Dobby, é você. Harry olhou rapidamente ao redor. Eles estavam dormindo profundamente. Até mesmo o animal de estimação de Rony, o rato gordo e cinza perebas, também deitado confortavelmente no travesseiro de seu dono e dormindo pacificamente. Ele gentilmente levantou as cobertas, saiu da cama, olhou para a varinha ao pé da cama e com uma ligeira hesitação pegou-a na mão. Lumos. Harry conduziu Dobby até a sala comunal, que tinha apenas uma luz fraca, e ele escolheu uma cadeira com almofada estofada e sentou-se. Sente-se, Dobby. Você tem algo a me dizer, não é? Mais perto, ele percebeu que Dobby havia trocado de roupa. Não mudou, ainda era a mesma velha fronha, mas de alguma forma o elfo a encontrou em algum lugar e acrescentou 2 mangas, o que pareciam muito com pernas de calça para si mesmo. Você comprou roupas novas, não? Dobby, você? Ele apontou para Dobby, incapaz de falar. Com Ron, ele aprendeu que o elfo doméstico não pode usar roupas humanas normais, só há uma possibilidade. Sim, Sr. Potter, Dobby está livre. Os grandes olhos do elfo se encheram de lágrimas e vibraram de alegria. Como poderia? Quero dizer, parabéns, Dobby. Harry disse, mas você está seguindo Lucius Malfoy durante o dia? Dobby não tem certeza, talvez o fracasso do jovem mestre durante o dia tenha deixado o mestre de mau humor, e quando ele voltou à noite, ele repreendeu Dobby severamente. Dobby se acostumou, mas para sua surpresa, ele queria para afastar Dobby. Harry abriu a boca para dizer algo, mas Dobby falou livremente, nunca pensei. Isso é algo com que Dobby sonhou. Dobby afrouxou os dedos e na palma esguia havia um botão magnífico em silêncio. Mestre, não. Lucius Malfoy deu a Dobby um botão que ele arrancou de seu corpo. Ele com raiva disse a Dobby para deixar a mansão Malfoy para sempre. Então você é livre e não pertence a ninguém? Harry disse. Sim, Dobby agora é um elfo livre. Dobby piscou seus grandes olhos, tudo graças a você, o grande Harry Potter, por derrotar Draco Malfoy em campo. Harry sentiu uma sensação de incerteza, de que sua vitória sobre a Sonserina poderia ter um impacto tão grande em Dobby. Eu também não esperava, claro, me sinto honrado. Harry disse modestamente. A propósito, Dobby, você não deveria estar vinculado ao seu status agora, certo? Tenho muitas perguntas que gostaria de lhe fazer. Você pode perguntar, Dobby fará o seu melhor. O problema é o seguinte, o incidente da Câmara Secreta é uma conspiração de Lúcio Malfoy ou não? Harry tirou as dúvidas que os 3 discutiram durante o dia. Isso mesmo, ele trouxe a relíquia do Lorde das Trevas, um diário coberto de maldições para Hogwarts, com a ajuda de Ginny Weasley. Espere. Gina? Isso mesmo, na livraria Flourish and Bloods. Um flash de luz acordou Harry, e ele disse em um tom positivo, ele e o Sr. Weasley brigaram então, e eu lembro que ele acabou pegando o livro de Gina e zombando dela severamente. Lúcio deve ter escondido o diário lá, não foi? Ele? Isso mesmo, Sr. Potter, disse Dobby, curvando-se. Então você me impediu de voltar para a escola e me atacou no campo por causa daquela mesma relíquia que abriu a sala secreta? Dobby baixou a cabeça e sussurrou. Você está certo sobre tudo, Dobby ouviu Malfoy, Sr. Potter. Você não tem ideia de quão sombrios foram os dias dos elfos domésticos durante o reinado do Lorde das Trevas. Na verdade, eles estão muito melhores agora do que costumavam ser. Harry dificilmente previu aquela época. O elfo doméstico viveu em que vida? Ele disse confortavelmente. Você agora é meio agridoce, não é?
Mas Harry de repente pensou em algo, quase deu um pulo. Ele disse com a voz trêmula: então agora aquele diário ainda está nas mãos da Gina? Ela poderia estar em perigo? Dobby sussurrou. Não, o diário passou pelas mãos de 3 pessoas, inicialmente a senhorita Weasley, depois de alguma forma chegou a Draco Malfoy e finalmente, caiu nas mãos do igualmente grande Sr. Felix App. Professor App, Potter estupefato. Sim, mas o Sr. App percebeu a maldade do diário e o destruiu completa e totalmente, bem na frente dos olhos de Dobby. Harry sentiu sua cabeça girar. Oprimido por uma notícia explosiva esta noite, ele tinha uma expressão perplexa no rosto. Cedo na manhã seguinte. Você quer dizer que a fonte de tudo isso é Lucius Malfoy? Ele escondeu o diário no livro de Ginny, e Ginny foi controlada para abrir a câmara e liberar o basilisco, causando a petrificação da senhora Norris e Creevey. E então o diário chegou a Malfoy. Ah, meu Deus, ele realmente mereceu. Mas o mais ultrajante é que o diário agora foi destruído pelo Professor App. Ron nunca tinha falado tanto de uma só vez antes, e então tomou alguns grandes goles de suco de abóbora. É isso. Harry acenou com a cabeça, sua mente se movendo para contar sua experiência de esbarrar acidentalmente em Draco enquanto salvava Justine. Ele parecia confuso, mas eu não consegui pensar nisso a tempo. E tanta coisa aconteceu depois que deixei completamente a suspeita para trás. Meu Deus, o Professor App não perdeu o ritmo. Ron não conseguia decidir se reclamava ou dizia admiração. Hermione voltou à memória ao acrescentar: eu estava no hospital naquela época, lembra? O Professor App me avisou que o perigo havia passado e nos disse para não prosseguirmos com o assunto, e acho que foi quando ele pegou o diário e talvez destruiu. E a bruxinha quebrou os dedos. O Professor App deve ter contado a Dumbledore, e Dumbledore provavelmente contou aos seus pais, Ron. Falando nisso, ela disse com alguma frustração, embora ele não nos tenha contado. Legal, então os adultos fizeram tudo isso nas nossas costas, disse Ron. Então, quais são os planos de Dobby agora? Hermione perguntou. Acho que ainda não sei. Ele pode estar visitando amigos? Harry disse incerto. Ron terminou seu café da manhã apressadamente e saiu apressado. Onde você está indo, Rony? Vou perguntar a Ginny, e me ocorreu que caso o diário tivesse algum efeito sobre ela. Você tem razão. Na descrição gaguejante de Ginny, eles aprenderam mais. Você deixou o diário no banheiro abandonado? Harry perguntou, olhando nos olhos de Ginny com espanto. Ginny abaixou a cabeça timidamente, um rubor brilhante no rosto. Sim, quando Fred e George contaram tantos exemplos assustadores que percebi que algo estava errado. Exatamente certo. Malfoy nos seguiu, mas estávamos transferindo a poção com urgência para longe de lá. Ele apareceu e encontrou o diário. Harry disse. Ele não pôde deixar de suar frio. A sombra borrada que ele viu naquele momento deveria ser Gina deixando cair o diário, mas por causa da descoberta de Malfoy, ele não pôde olhar mais de perto. Caso o diário fosse pego por ele e tomasse o controle dele de modo que ele fosse apreendido ao abrir a câmara no caminho, isso realmente resultaria em 1000 perguntas, sabe? Ele naquela época também era incompreendido por todos por causa de A Língua das Cobras. Ginny, você está com alguma doença? Rony perguntou. Ginny balançou a cabeça, seguiu o conselho de Luna e fui para a ala hospitalar. Além de alguma fraqueza, não havia nada de errado. Madame Pomfrey me deu 2 frascos de poção, e eu me recuperei rapidamente. A propósito, ela também disse que um menino teve sintomas semelhantes. O trio se entreolharam e disseram em uníssono, Draco Malfoy. Eles levaram pouco mais de meio domingo para conseguir descobrir toda a verdade. Desde o ataque de Lucius até Ginny sendo controlada para abrir a câmara secreta causando 2 ataques, jogando fora o diário após descobrir a anomalia, mas depois sendo pega por Draco Malfoy, Draco sendo esbarrado por Harry enquanto abria a câmara secreta e salvava Justine, seguido pela façanha de ir mais fundo na câmara para matar o basilisco. O diário então caiu nas mãos do Professor App e foi completamente destruído, encerrando completamente o incidente da câmara secreta. É tão estranho, o Professor App está presente demais em tudo isso. Isso significa que ele realmente descobriu toda a verdade. Harry, Ron e Hermione sentaram-se preguiçosamente à beira do Lago Negro, com uma espécie de sensação revigorante de resolver o mistério que os assombrava há muito tempo. Eles também soltaram uma pedra enorme em seus corações, totalmente prontos para o exame. Janeiro passou rápido e a estação das chuvas veio junto com a época de exames. Capítulo 154. Início de junho. Félix acordou com o som da chuva caindo contra a janela. Lá fora a janela está cinza e nublada. Um relâmpago deslumbrante brilhando acima da estufa, seguido por uma explosão contínua e baixa de trovão abafado. Os exames finais duraram 3 dias, mas o exame de runas antigas estava agendado para o meio e para o final de todas as disciplinas. Então para ele hoje seria o primeiro dia dos exames finais. Felizmente, a runa antiga que ele ensinou é uma disciplina eletiva. Excluindo os 5º e 7º anos, que se preparam para o exame de classificação de mago, ele só precisa vigiar as 3 turmas restantes. O professor de todas as aulas obrigatórias teve que gastar mais energia brigando com os jovens bruxos, e Belby, responsável pela aula de defesa contra as artes das trevas, reclamou com ele mais de uma vez. Sempre há alunos que ficam com a cabeça para trás. Você pode imaginar? Encontrei uma dúzia de penas de trapaça durante a inspeção pré-teste. Félix consultou o professor Flitwick especificamente sobre esse assunto, e ele disse a Félix, você poderia ter uma pena à prova de fraude preparada uniformemente para os alunos, e isso economizaria muito esforço. Ele aceitou de bom grado a sugestão.
Na antiga sala de aula de runas, onde longas fileiras de mesas sucessivas foram substituídas por carteiras e cadeiras individuais, Félix acenou com a varinha e deixou cair uma grande parte de folhas de teste e penas precisamente nas pequenas carteiras na frente dos alunos do quarto ano. Devo lembrá-lo de que as folhas de teste e as penas estão sob encantamento anti-trapaça e as consequências da trapaça são muito graves. O teste começou e Félix perambulou pelos corredores entre os assentos, anunciando o horário a cada meia hora. Quando ele avisou pela segunda vez, um aluno já havia terminado o teste. Muito bem, Sr. Andrews, você pode optar por permanecer aqui ou sair para tomar um pouco de ar fresco. Tendo completado o quarto ano de vigilância, Félix terminou de corrigir pouco menos de 100 desses papéis naquele dia. Um total de 7,22 o que é muito bom em comparação com os resultados dos anos anteriores. O primeiro representa excelente, o último é bom. E com as notas extras para trabalho prático na área de golems, talvez eu ganhe o melhor recorde na classe de runas antigas nos últimos 10 anos ou mais. Félix pensou com alegria, esse humor se refletiu no resto do exame enquanto ele tinha um sorriso no rosto. Finalmente, no final da primeira semana de junho, terminaram os exames finais. Os outros anos de estudantes foram completamente liberados. Alguns jovens bruxos que estavam preocupados com suas notas ficariam ansiosos por mais 2 ou 3 dias, mas a maioria deles já estava festejando o quanto quisessem. Há risadas por toda a escola. Apenas o quinto e o sétimo ano ainda estavam fazendo o melhor que podiam para se preparar para os exames de classificação de mago. Eles estavam muito ansiosos e Félix, como professor, confiscou todo tipo de bugigangas estranhas. Senhorita Shelton, você pode me dizer onde conseguiu esse amuleto com sabor de cebola? Peter Shelton gritou, bufando e bufando. Bem, não vou deduzir nenhum ponto desta vez, tome um pouco de elixir eufórico, você está tão deprimido. Shelton brilhou depois de beber o elixir, todo o seu corpo se iluminou, ela agradeceu alegremente ao professor e saiu com passos leves. Félix ficou satisfeito consigo mesmo, mas então percebeu que o número de pessoas correndo para a ala hospitalar aumentou, com um grande número de alunos do quinto e sétimo ano reclamando para Madame Pomfrey que estavam deprimidos e precisavam de um elixir eufórico. O estoque está diminuindo significativamente, professor App. Tem havido uma má qualidade do elixir eufórico em toda a escola, e eu acolhi de 7 a 8 alunos que não conseguem parar de rir. Madame Pomfrey disse resmungando. Além do elixir eufórico, o feitiço de torcida também teve um efeito semelhante, e o talismã é um conteúdo do terceiro ano, que é um talismã muito simples para alunos que se preparam para o exame de classificação de mago. Mas finalmente o exame de classificação do mago veio atrás do anúncio dos resultados finais do exame. Um dia, em meados de junho, Félix viu alguns bruxos bastante velhos na escola, os inspetores dos exames de classificação de bruxos deste ano. Um homem feio com a pele acidentada, uma bruxa baixa e redonda, um bruxo com cabelo ralo e óculos. E claro, a chefe da autoridade de exames bruxos, Griselda Marchbanks. Griselda é uma bruxa baixa, mas muito bem condicionada com uma voz aguda, e também foi ela quem supervisionou os exames de Félix nos NOMS e nos NEMS em transfiguração e feitiços há alguns anos, como vigilante-chefe. E, incrivelmente, ela também foi vigilante do diretor Dumbledore. Esta seria a bruxa mais velha que Félix já conheceu e que permaneceu continuamente ativa no mundo bruxo. Oh, Félix, é você? Estou feliz em ver você na escola. A baixinha Marchbanks falou alto à distância, e ela estava acompanhada pela professora M. McGonagall. Professor Marchbanks, já faz muito tempo. Félix silenciosamente usou sua varinha em si mesmo, fazendo sua voz ficar 2 vezes mais alta. Já faz muito tempo, o tempo sempre voa, e parece que foi ontem que eu estava vigiando Dumbledore. Marchbanks, que é um tanto surdo, disse em voz alta. Nunca esquecerei isso pelo resto da minha vida. Foi uma honra vigiá-lo. Marchbanks falando, ela olhou para Félix. Você é o mesmo, mas foram seus encantos que me chocaram. Ouvi dizer que você é um especialista em questões trouxas agora? Você dá curso de estudos trouxas? Suas runas antigas, professor Marchbanks, essa é minha área de pesquisa. Marchbanks virou o ouvido de lado e disse em voz alta. Espero que você não fique para trás no estudo da magia, especialmente nos encantos, esse poder incrível. Félix sorriu e acenou com a cabeça, e quando a atenção dela se concentrou em outro lugar, ele se virou para o bruxo de cabelo ralo e disse, já faz muito tempo, Toft. Conheci Ogden recentemente. Ele mencionou para mim que foi em uma das cerimônias de premiação do Ministério da Magia, não foi? Toft disse. Este foi um dos ex-examinadores de Félix, embora os dois tenham tido pouco contato durante seus anos escolares. Félix o visitou após a formatura. Toft é um especialista em runas antigas, embora orientado para a teoria, mas deu muita ajuda a Félix. Isso mesmo, ele parece estar decolando bem. Sim, aquele velho. Eu não acreditei nele quando ele me contou, mas não achei que você realmente voltaria para Hogwarts. Gosto da atmosfera da escola, disse Félix. Sim, essa é uma das razões pelas quais permaneço na autoridade de exames, a esperança da comunidade bruxa britânica, embora na maioria das vezes seja uma dor de cabeça ter esses jovens por perto. O velho divagou por meio-dia, e a velha Vera, ele fica ansioso comigo quando menciono você para ele, mas posso ver claramente o seu livro na mesa dele. Félix abafou uma risada e não disse nada. O velho Vera é avô de um de seus alunos, Clame Vera, um velho muito teimoso. Ele também é o vice-presidente da Ancient Rune Society e sempre foi bastante cínico sobre a runa antiga prática de Félix. Capítulo 155 Pesquisa interessante. O complexo está lotado de jovens bruxos que olharam de longe para o grupo de vigilantes com admiração. Alguns alunos do 7º ano exclamaram abertamente assim que viram o rosto enrugado de Marchbanks. Lá vai ela de novo. Praticamente as mesmas pessoas. Honestamente, toda vez que venho, sou tratado como um troll pelos espectadores, murmurou Toft.
Félix sorriu e disse, essas pessoas estão ansiosas para ver sua deusa do destino. Eu não sou a deusa do destino, somos bruxos. Será um dia longo, especialmente para os alunos do 5º e 7º ano, mas Félix fez o que tinha que fazer e o resto é com eles. Às 9h30 da manhã seguinte, os exames de classificação dos magos começaram oficialmente. O amplo salão foi transformado em sala de exames para os alunos realizarem as provas teóricas. Várias pequenas salas próximas ao grande salão foram reservadas como salas para os exames práticos. Teoria pela manhã e prática à tarde. Todo o processo durou 2 semanas. Félix aproveitou o tempo para olhar para todo o grande salão, exceto pelo som de penas esfregando contra o pergaminho. Havia apenas o som da areia escorregando pela ampulheta. Ele voltou para sua turma do 6º ano de Wizards. Félix entra na sala de aula, segurando uma pilha de pergaminhos. Hoje é hora de anunciarmos suas notas. O aluno modelo, liderado por Percy, Penélope e Geoffrey, não se atreveu a respirar, como se esperasse que seu destino fosse transmitido. Um total de 33 artigos, 12 excelentes, 17 bons e 4 aprovados. Félix leu os resultados gerais, parabéns. Então ele distribuiu os papéis do teste. Os bruxos e bruxas nos bastidores aplaudiram violentamente, trocando gentilezas entre si. Claro, devo mencionar mais uma coisa. Os alunos se acalmaram e olharam para o professor Up no palco. Esta nota exclui a parte prática de crédito extra. E se você contar essas notas extras, acho que preciso corrigi-la. 15 excelentes e 18 boas. Em seus papéis apareceu uma nova linha de caligrafia, que é a nota bônus para a parte prática. Trata-se da aplicação de runas práticas. A nota da avaliação no trabalho mudou de acordo. Os bruxos e bruxas ficaram em êxtase e a sala de aula explodiu em uma grande celebração. Nesta aula em que discutiremos as provas, a aula prática continuará na próxima aula. Com 2 turmas a menos no currículo, Félix tinha muito tempo extra, que passava inteiramente na biblioteca. Só na manhã do fim de semana é que ele viu seu assistente em carne e osso. Ela está trabalhando em uma tese. Existe algum professor que seja tão desumano? Deixando tarefas no final do semestre, Félix especulou em sua mente enquanto observava a cabeça ocupada. Faltavam menos de 2 semanas para o final do ano letivo e para os alunos do primeiro ano, os professores geralmente os isentavam de tarefas. À noite, ele resolveu essa confusão. A jovem bruxa disse-lhe com entusiasmo, professor, você não me sugeriu pesquisar sobre a relação entre varinhas e bruxos? E me recomendou um livro intitulado O Mágico e a Varinha. De fato, respondeu Félix. Eu dei uma olhada rápida antes e achei interessante, na verdade, fiquei fascinado por ele. Foi até o final das finais e finalmente tive tempo. Hermione disse a ele, quero escrever uma tese sobre isso não para publicação, apenas como passatempo. Félix perguntou com interesse, você terminou de escrever? Só uma parte, grande parte são informações que transcreve e não desenvolvi um pensamento completo. Ela puxou uma pilha de pergaminhos da mochila e entregou a Félix. Tem meus rabiscos e anotações e pensamentos dispersos e outras coisas, então pode ser confuso. Tudo bem. Félix disse, você pode fazer algo diferente por enquanto, como assistir a um filme. Ele pegou esta meia tese e olhou para ela. Do outro lado, Hermione ligou habilmente o pequeno projetor, vasculhando a caixinha, escolhendo o filme desejado. Depois de alguns momentos de hesitação entre Whistling Woods e Tom e Jerry, Hermione finalmente decidiu assistir algo mais leve, o primeiro é pesado demais para ela. Félix colocou protetores de ouvido e leu devagar, e logo descobriu que se tratava mesmo de uma tese para diversão, contendo dados sobre as varinhas de alguns amigos próximos da bruxinha. A varinha de Harry Potter, por exemplo, 11 polegadas, madeira de azevinho, penas de fênix, macia e flexível. A nota dada pela bruxinha é madeira de azeviche, material raro para varinhas, a visão geral de que este material possui propriedades protetoras, representando paciência e resistência, mas também um símbolo de morte e renascimento, adequado para pessoas que precisam superar a irritabilidade e impulsividade emocional. Pena de fênix, difícil de domar. Ela traçou 2 linhas sobre superar a irritabilidade e a impulsividade emocional. Mas as varinhas de Hollywood também costumam escolher bruxos que enfrentam perigos juntos e têm fortes buscas espirituais, cujas manifestações específicas serão combinadas com o material central da varinha. Varinhas de madeira de azevinho com penas de fênix são extremamente difíceis de fazer e podem criar grandes conflitos devido às suas características diferentes. Mas uma vez formado esse par, não importa o que aconteça, nada poderá impedi-lo. Hermione sublinhou a última frase, colocou um ponto de interrogação, talvez em desacordo, também pode ser pela existência de dúvida. Ele também contém a varinha de Ron Weasley, 14 polegadas, madeira de salgueiro, cabelo de unicórnio. O bilhete da bruxinha diz, madeira de salgueiro, um material igualmente raro com poderes curativos, adequado para lançar feitiços silenciosos. Cabelo de unicórnio, rejeita fortemente a magia negra, muito leal, geralmente mais compatível com o primeiro dono. Ela sublinhou muito leal, e mais compatível com o primeiro dono, e escreveu uma pequena linha ao lado, corresponde ao caso de Ron e Neville. A velha varinha de Ron veio de seu irmão Charlie, a velha varinha de Neville herdada de seu pai. De seu pai, o material do núcleo da varinha é cabelo de unicórnio. Vendo isso, Félix ficou um pouco surpreso por ainda haver pessoas além de Ron Weasley usando varinhas velhas hoje em dia, e de 2 famosas famílias de bruxos, respectivamente. O que seus pais pensaram? Os membros da família Longbottom não são personagens comuns, embora não sejam representantes de sangue puro, mas também produziram vários bruxos excepcionais e sempre tiveram uma boa reputação. O papel também incluía a própria varinha de Hermione, 14 polegadas, madeira de videira com um núcleo de cordas de coração de dragão. O que se segue é uma nota ligeiramente rabiscada. Varinhas de madeira de videira são geralmente escolhidas por bruxos com objetivos elevados e ideias visionárias, que tendem a fazer coisas que chocam seus amigos que pensam que os conhecem.
Félix riu baixinho. Parecia que a senhorita Granger não estava com um humor muito calmo quando escreveu este parágrafo. Ele então folheou os exemplos a seguir, tanto dos colegas dela quanto daqueles transcritos do livro O Mágico e a Varinha. Surpreendentemente, ele também viu as especulações de Hermione sobre sua varinha. Professor App, cerca de 30 a 14 centímetros ébano. Núcleo da varinha desconhecido, possivelmente uma pena de fênix ou cordão de coração de dragão. Ao lado havia iniciais minúsculas de 2 letras, que Félix imaginou que poderiam significar magia negra. Então isso descartava cabelo de unicórnio? Com sua aparência e reputação impressionantes, a varinha de ébano é perfeita para magia ofensiva e transfiguração e escolherá pessoas que tenham a coragem de serem elas mesmas, que não sigam a multidão, que sejam excêntricas ou que se sintam confortáveis com o status de estranhos. Seus proprietários tendem a ignorar as influências externas e têm crenças fortes. Ela marcou fortemente em ignorar influências externas e ter crenças fortes. Capítulo 156 O fim do ano letivo. Sem perceber, Félix terminou de ler tudo. Professor? Hermione olhou. Ela pausou a exibição na tela e se virou para discutir algumas dúvidas sobre sua tese. Eu li no livro, o livro Varinhas e Bruxos. Mencionou repetidamente um ponto. Varinhas estão vivas. Como esta afirmação deve ser interpretada? Bem, não tenho pesquisas profundas nessa área. Só posso explicar em um sentido amplo. Claro. Hermione piscou e disse em um tom relaxado. Cada varinha é única. Mesmo que sejam feitas exatamente dos mesmos materiais e medidas, os efeitos que podem ser exibidos em mãos diferentes podem ser distintamente diferentes. É por causa do dono da varinha? Hermione adivinhou. Sim, eu pessoalmente acho que a varinha da loja é apenas um produto inacabado. Ela está ansiosa para obter sua própria perfeição. Hermione olhou para cima e olhou para Félix. Esta é uma nova perspectiva. Félix explicou. As propriedades da madeira da varinha, juntamente com as propriedades da criatura mágica da qual vem o núcleo da varinha, teriam dado à varinha uma variedade extremamente rica de variações. Mas há outra propriedade que não pode ser ignorada, e que é o próprio dono da varinha. Em vez de dizer que a varinha está viva, prefiro acreditar que são as características do corpo da varinha, do núcleo da varinha e do dono da varinha que estão unidos antes que a varinha se torne completa e revele seu verdadeiro poder. Então, está aí a teoria por trás de bruxos que escolhem varinhas. Para se tornar completo, com a varinha e o núcleo da varinha fixos, ele prefere escolher o mestre ideal com quem se encaixa. Hermione disse, seguindo sua linha de pensamento. Esse é um ditado familiar, disse Félix modestamente e depois acrescentou. Além disso, para um jovem bruxo, adquirir a varinha certa é apenas o primeiro passo. A varinha e seu dono farão parceria, aprendendo um com o outro e promovendo-se mutuamente nos dias que virão, desenvolvendo constantemente esse vínculo mútuo. Podemos entender desta forma, cada varinha tem uma história diferente. Mas, professor, ouvi dizer que algumas varinhas podem trair seus donos? Hermione perguntou cautelosamente. A expressão de Félix tornou-se séria. Esta situação é relativamente rara. Mesmo a notória varinha mais desviante não causaria uma falha ou duas para ofender seu dono. O confronto escolar não chega nem a este nível. Mas isso certamente existe, não é? Hermione parou. De fato. Acho que as razões para isso são variadas. Existe um mau relacionamento entre o mestre e a varinha. Existe a sensibilidade natural da varinha e a adoração pelo mais forte. Existe o fato de que o fracasso afetou tanto o dono, tanto que aprofunda esta fenda. No entanto, com base apenas no material do núcleo da varinha, o cabelo do unicórnio é realmente mais leal, enquanto o coração do dragão parece um pouco vivo demais, e é possível que eles sucumbirem, temporariamente, a um inimigo poderoso. Temporariamente? Por exemplo, quando uma varinha desse tipo é levada à força por um inimigo, se você recuperá-la a tempo, ela ainda poderá ser usada normalmente. Aquilo poderia, disse a jovem bruxa, um tanto assustada. Senhorita Granger, o que estamos discutindo está muito longe do seu reino. Félix encerrou o tópico. Na verdade, Félix acreditava que as condições para a varinha mudar de lado eram extremamente duras e incluíam pelo menos uma derrota em uma rivalidade cheia de malícia, uma conclusão a que ele chegou de alguns bruxos das trevas. Foi assim que Félix conseguiu suas varinhas extras em seu estoque. Mas mesmo assim, essas varinhas são, na melhor das hipóteses, temporárias. Elas não são suas próprias varinhas e, afinal, haverá várias limitações no lançamento de feitiços. E a partir do exemplo de Ron e Neville, talvez haja também um cenário de transferência voluntária, mas ele não experimentou em primeira mão. Granger, vamos discutir sua modificação na bolsa de contas. Originalmente pensei que você terminaria no próximo ano letivo. O novo livro de Félix também está em pauta e para ampliar sua influência, ele optou por concluir 2 livros ao mesmo tempo. Um é para menores de idade, com muitas ilustrações dinâmicas complementadas por um enredo animado e interessante. Um é um título de ficção científica voltado para bruxos adultos, usando a lógica e o texto mais rigorosos para explicar a tecnologia subjacente mais comum do mundo trouxa. Depois de terminar parte do manuscrito, Félix teve a ilusão de explicar adição, subtração, multiplicação e divisão para um retardado, o que o fez querer desistir por um tempo. Mas parte do seu público selecionado deu um bom feedback. Belby olhou para o manuscrito. A primeira ilustração é uma chaleira fervendo, a boca da chaleira jorrando constantemente vapor quente. A segunda ilustração é um tubo conectado a uma grande chaleira, com vapor fluindo através do tubo até um pequeno moinho de vento na outra extremidade. A terceira ilustração é um moinho de vento movido a vapor, girando rapidamente em conjunto. A próxima ilustração é uma versão desenhada à mão, que parece mais abstrata. Um trem com uma enorme chaleira no topo, conectada por um gasoduto às rodas, permitindo que o trem ande.
Para tornar todo o processo mais simples, Félix deliberadamente coloriu o vapor de forma proeminente, parece um trem carregando um monstro escancarado, constantemente vomitando veneno. Esta é a máquina a vapor de que falam os trouxas? Eles confiam nela para mover o trem? Belby disse com entusiasmo. Você sabe muito, Félix. 3 dias antes do final do ano letivo, Félix recebeu uma carta-convite assinada pela Federação Internacional de Bruxos, uma organização semelhante à ONU, exceto que todos os membros eram ministérios da magia. Por que eles me convidaram? Félix abriu a carta e depois de um momento ergueu os olhos. Então é um convite da Federação Internacional de Bruxos para ir a Paris para uma reunião com a equipe de pesquisa de questões trouxas? TSK, nunca ouvi falar disso, não pode ser um recém-criado nos últimos anos. Pela retórica bastante formalizada da carta-convite, Félix poderia dizer que esta equipe de pesquisa está adotando uma estratégia de lançar uma rede larga e pescar mais peixes. Talvez especialistas em estudos trouxas que sejam um pouco mais famosos sejam convidados. No dia seguinte, ele teve a oportunidade de perguntar à professora Burbage, e a resposta que obteve não foi a que esperava, ela também recebeu um convite. Você também? Burbage olhou para ele com os olhos arregalados. Oh, claro, você está qualificado para isso. Quer dizer, você é tão jovem que não pensei nisso antes. Professor Burbage, você sabe do que se trata essa chamada equipe de pesquisa? Eu sei um pouco sobre isso, disse Burbage. Parece ser um projeto liderado pelo Ministério da Magia dos Estados Unidos sobre o tema de resposta a crises e outros enfeites. É tudo normal, você sabe, ele sempre sido sensível a questões trouxas. Félix assentiu pensativamente. Os dois então concordaram em se encontrar em Paris e partiram por conta própria. Ele também queria ver como os especialistas de outros países viam a questão trouxa. Nos 2 dias seguintes, Félix cuidou de várias tarefas. Atribuir tarefas de férias aos jovens bruxos, cuidar da partida tranquila de Belby com os outros professores, solicitar que Dumbledore permanecesse na escola e comparecer ao jantar escolar. Em frente à estação, os jovens bruxos embarcaram alegremente no trem, enquanto Félix observava silenciosamente do canto. O que mais chama a atenção é a figura alta e corpulenta de Marcus Flint, que o evitava desde que terminou os exames. Seguido por Clame Vera, de óculos largos, que abordou Félix imediatamente após os exames, na esperança de manter correspondência após a formatura e receber dele instruções em runas antigas. Vários outros formandos expressaram desejos semelhantes que Félix não recusou. Além disso, os jovens bruxos que o impressionaram durante o ano apareceram um por um. Blake Abbott, Percy Penelope, Geoffrey, Peter Shelton, Warren Partis, os gêmeos, Cedrico, Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Luna Lovegood. Ele também viu um Draco Malfoy um tanto deprimido. A mente de Félix ficou em silêncio. Ele já sabia que Lucius havia lutado inúmeras vezes, mas mesmo assim foi expulso do conselho escolar. Seu filho não pôde deixar de ser afetado. Félix observou o trem expresso de Hogwarts apitar. Quando a sombra do trem desapareceu de vista, ele se virou e saiu da plataforma. Capítulo 157. O início do feriado. Durante as férias, Hogwarts ficava em silêncio e as plantas do quintal cresciam exuberantemente, como uma tela rica e colorida. Mas sem os alunos tagarelas e agarrados aos livros, há sempre a sensação de que falta alguma vitalidade à imagem. Isso faz com que originalmente um senso de existência muito baixo de fantasmas de repente se torne visível. Félix, muitas vezes no caminho para a biblioteca, teve um vislumbre da sombra transparente branco-prateada fugaz. Além desses fantasmas de Hogwarts, também existem alguns professores que ficaram para trás. Por exemplo, os professores McGonagall e Flitwick e Sybil Trelawney. A escola vazia fez com que os professores interagissem uns com os outros com mais frequência e durante uma pequena reunião, Trelawney bêbada fez uma profecia a Félix. Desconhecido, eu vi o desconhecido. Félix olhou para ela em silêncio enquanto Trelawney olhava bêbada, com olhos arregalados e um olhar mortal, para uma garrafa de xerez, examinando-a cuidadosamente. Sybil, você está bêbada. O rosto da professora McGonagall ficou vermelho enquanto ela também bebia um pouco de vinho. Não, não estou. Eu vi, um grande cachorro preto, com um exército de trevas que cobriu o céu e engolfou você totalmente. O braço de Trelawney descansou sobre McGonagall e usou a outra mão para cutucar o peito de Félix, soluçando. Este é um ponto de virada em sua vida, pois, prevendo os detalhes, sinceramente me dê 3 galeões. A professora McGonagall fez um gesto. Antes de ingressar neste trabalho, ela lê a sorte das pessoas. Ela acenou com a varinha e deixou Trelawney cair no sofá, e um pequeno cobertor voou para cobri-la. Um grande cachorro preto? Félix pensou por um momento. É Fang ou Fluffy, o cachorro de 3 cabeças? Ele teve a ideia de ir ver o cachorro de 3 cabeças com a Grid, mas não contou a ninguém. Paralelamente, o professor Flitwick usou magia para transformar as xícaras em vários pequenos animais, e logo a professora McGonagall e Félix se juntaram a eles. Eles jogaram quadribol de mesa com suas varinhas. Na saída, uma brisa de verão misturada com o forte aroma do louro sazonal passou, refrescando a mente de Félix. Já fazia uma semana desde o feriado, e ele havia retornado para sua casa em Londres há alguns dias e depois de visitar alguns de seus amigos em comum, voltou para Hogwarts. Naquele momento, ele chegou ao topo da grande escadaria no lado oeste do castelo e parou na entrada da sala comunal da Corvinal. Uma porta de bronze com uma águia bloqueava seu caminho, não há maçaneta ou fechadura além dessa. Esta é uma característica da Ravenclaw House, a entrada para a sala comunal não tem senha, em vez disso, a porta da águia com anel lhe dará enigmas, e se você respondê-los corretamente, ela lhe dará um caminho e lhe dará as boas-vindas.
Félix bateu na argola da porta e o bico da águia abriu-se imediatamente, mas em vez do grito de águia, disse com uma voz suave e musical: "O que vem primeiro, o amanhã ou o inesperado?" Félix disse pensativamente: "Depende de quanta preparação você fez hoje." "Faz sentido." A voz disse e a porta se abriu. A sala comunal da Corvinal está vazia e Félix examinou a sala circular, o interior decorado em estilo de conto de fadas, em tons de azul e bronze, com estrelas pintadas na cúpula e tapetes azuis escuros, com elegantes janelas em arco cobertas de cores vivas, sedas coloridas. Félix foi até a janela, que tinha um excelente ponto de observação, com os olhos bem acima do lago negro da escola e da floresta ameaçadora, e uma vista distante das colinas circundantes. A sala tinha mesas e estantes de livros, e uma estátua alta de mármore branco ficava no nicho oposto à porta. É uma estátua de Rowena Ravenclaw, e ele olha para ela por um momento, e então seus olhos pousam em uma estante de livros. Em uma divisória dentro da estante havia uma estátua de 30 centímetros de altura de uma mulher esbelta com a cabeça ligeiramente erguida, olhando calma e serenamente para frente. A estátua parecia um pouco áspera, até mesmo o rosto da figura estava bastante desfocado. Ainda bem que ela tinha uma placa de identificação na frente dela com uma linha de texto descritivo, em memória do fantasma da casa Ravenclaw, Sra. Grey, 7 de março de 1993, lembrança do estudante. Félix não pôde deixar de sorrir. Meio segundo depois, ele olhou para trás e pensou no propósito de sua viagem. Ele começou a examinar os traços mágicos no topo da estante. Na sala precisa, a memória da senhora Ravenclaw mencionou que ela havia deixado algum legado mágico oculto na sala comunal da Corvinal, deixando-o para a descoberta posterior. Félix está pensando em tentar para ver se consegue encontrar algo interessante. Sua interação com Lady Ravenclaw foi muito breve, o que era preciso dizer, era uma pena. Félix acariciou os desenhos da estante, simplesmente não encontrou nada. Ele voltou às outras estantes para examiná-las mais de perto e finalmente na terceira, sentiu uma flutuação mágica muito oculta. Ele provisoriamente usou sua magia para tocar essa proibição de encantamento, não há perigo. Mas parecia estar escondido no espaço e Félix fez muito esforço para retirá-lo. Uma luz branca leitosa floresceu no ar e no segundo seguinte, seus olhos piscaram e então tudo voltou ao normal. Ele permaneceu parado na sala comunal da Corvinal, como se o brilho que acabará de experimentar fosse apenas uma ilusão. Mas os livros nas estantes de repente tornaram-se muito atraentes para ele, e a voz em sua cabeça lhe disse: "Quero ler todos os livros nas estantes e posso fazer isso." Essa emoção veio inexplicavelmente, como se de repente tivesse sido plantada em sua cabeça. Isso é, como um novo mestre da magia da memória, Félix rapidamente bloqueou o forte desejo em sua mente enquanto analisava e especulava cuidadosamente sobre essa magia. Muito semelhante à minha sala de pensamento, capaz de atrair as pessoas para um mundo de pensamento. Só que a abordagem de Lady Ravenclaw é muito mais brilhante que a minha, com uma escala de tempo mais longa e menos efeitos colaterais. Ele casualmente folheou os livros na estante comuns, nada profundos, então se virou para estudar a ilusória sala comunal da Corvinal em que estava. Ele não conseguia ver uma única falha nisso. Engraçado, nunca pensei que seria puxado para a sala de reflexão de outra pessoa. Félix riu baixinho enquanto seus dedos se moviam rapidamente e runas apareciam do nada. Bem, a senhora Ravenclaw também tem um estudo muito aprofundado sobre runas antigas, o que é normal, ela vive em uma época em que o antigo e o novo estão em harmonia. 10, 100, logo o número chegou a 500 e continua aumentando. Essa é a colheita de Félix na biblioteca de Hogwarts para esse ano. Então Félix explorou com sua mão, com seus pensamentos, uma dúzia de runas voou instantaneamente para sua mão, ligadas em um padrão misterioso. Chamas ardentes floresceram entre seus dedos. O mundo inteiro de repente estremeceu violentamente. Félix guardou essa magia antiga e acenou com a mão para fazer todas as runas antigas desaparecerem. Isso foi por pouco, quase arruinou este lugar. Então Félix continuou tentando cuidadosamente, testando o tesouro mágico deixado por Ravenclaw. O tempo passou pouco a pouco. Depois de um período de tempo desconhecido, ele foi expulso pela proibição mágica. Félix olhou pela janela, já é noite, posso estar aí há dias, surpreendentemente não muito cansado. Bom, isso indica o caminho a seguir para minha sala de pensamento. E esse puxão repentino foi tão brilhante que eu nem percebi. Magia da memória, magia da memória. Há muito potencial. Capítulo 158 Explorando as notícias. Félix de repente pensou em uma lenda da escola de Hogwarts sobre um aluno da Corvinal que leu toda a coleção de livros na sala comunal em uma noite, o que foi considerado um mistério inexplicável. Talvez essa magia tenha funcionado. Ele percebeu isso com cuidado. A magia parecia ter desaparecido completamente e nenhum vestígio dela pôde ser encontrado. Depois de pensar sobre isso, ele simplesmente mudou de perspectiva. No mundo preto e branco, a magia sutil mal podia ser vista convergindo como estrelas, e quando ele pressionou o dedo no ar, ele pôde perceber vagamente um vórtice mágico. A magia está se recuperando lentamente. Eu me pergunto quem seria o próximo aluno da Corvinal destinado a isso? Félix saiu do local. Já estava escuro e ele voltou ao seu escritório, onde um elfo doméstico baixo estava parado na frente da porta. Dobby? O elfo olhou para ele surpreso, Sr. Up. No escritório, Félix entregou-lhe um pote de cerveja amanteigada, suco de abóbora e suco de fruta acabaram. Isso também tem um gosto muito bom, com menos teor de álcool. Dobby agradeceu apressadamente. Félix olhou para a nova fantasia que ele está usando. Então, você está livre do Malfoy? Sim, Sr. Up. Você não imagina o quão sortudo. Dobby teve e ele começou a contar sua incrível experiência. Félix sorriu e o ouviu terminar sua história. Você tem sorte, Dobby. Dobby disse alegremente graças ao grande Harry Potter. Foi ele quem salvou Dobby. Então, você tem algum plano ultimamente? Planos?
Dobby, quer ganhar um pouco mais de dinheiro e economizar para um presente de aniversário para o Sr. Potter, mesmo que seja difícil. Dobby tirou do bolso uma pequena caixa do tamanho da palma da mão. Este é um presente para o amigo de Dobby, Sr. Félix Zapp. Félix pegou-o com interesse e ficou surpreso ao descobrir que não era algo esfarrapado e rasgado. Parece lindo, mas não reconheci. O que é? Uma caixa de música, senhor. O elfo olhou para ele com moderação. Não custou muito. Dobby ganhou trabalhando no bar Caldeirão Furado. O dono de lá é muito legal. E você pode ganhar 2 foices por semana. Logo em seguida, Dobby se despediu, elogiando de passagem a cerveja amanteigada. Estava uma delícia. Dobby gostou muito. Vou recomendar aos meus amigos. Félix observou sua figura desaparecer e pensou consigo mesmo. Posso contratá-lo por 2 foices por semana. Da próxima vez, perguntarei se ele está disposto a fazê-lo. O tempo passou até 14 de julho. A figura de Félix apareceu em um canto escondido em Paris, França. Ele entrou em um beco estreito e sombrio. Um homem encapuzado estava encostado na parede com a mão direita no bolso. Ele olhou para Félix, o rosto de Félix distorcido e embaçado, seus olhos prateados brilhando levemente. O homem inconscientemente evitou seu olhar enquanto dizia em francês: "O que você está fazendo aqui? Não é da sua conta, apenas esteja ciente de que não sou seu inimigo." Félix estendeu a mão e tirou uma varinha marrom, o brilho prateado em seus olhos se intensificou. "Bem, lembre-se de ficar longe de problemas, e não acho que alguém vá mexer ativamente com você." O homem franziu a testa um pouco e saiu do caminho, onde uma parede vazia permanecia atrás dele. Félix curvou os cantos da boca e caminhou direto até a parede, causando uma ondulação na parede, e sua figura desapareceu. O homem olhou para suas costas e virou a cabeça para continuar olhando para o beco além. Félix olhou para a cena lá dentro. É um bar improvisado, com vários caixotes de madeira grandes e pequenos retorcidos e montados com magia para funcionarem como mesas e cadeiras. Não muito longe dele, 2 bruxos encapuzados discutiam em voz alta, com um artefato de prata na frente deles. 10 galeões. Não, pelo menos 12. A mesma cena aconteceu neste espaço modesto, exceto que a maioria dos bruxos cobriu sua aparência com capuzes. Este é um bar mágico do mercado negro em Paris, França. Félix ficou diretamente na frente, ignorando o olhar oculto dos outros, varrendo seu olhar sobre todos os presentes, e quando seu brilhante olhar prateado caiu, os bruxos encontraram seu olhar sem medo ou abaixaram a cabeça em pânico, xingando baixinho. É inteligente mostrar alguma força no mercado negro, e é a melhor maneira de estranhos se misturarem aqui. Félix logo avistou seu alvo, um bruxo sujo e de cabelos desgrenhados, engolindo uma cerveja ruim em um bar improvisado construído com caixotes de madeira. "Aladim, já faz muito tempo," ele disse com uma voz rouca. O bruxo olhou para cima. Ele tinha bochechas muito ásperas e é uma das poucas pessoas que não cobriu o rosto. "Oh, é você? Gostaria de uma cerveja?" "Não. O que há de novo em Paris atualmente? A vinda de muitos estrangeiros conta? Seja específico." 2 galeões. Clim, 2 moedas de ouro caíram na caixa à sua frente com um tilintar nítido. Aladim sorriu e guardou as moedas enquanto de repente gritava para os arredores: "O que vocês estão olhando? Não há espaço para vocês." O olhar dos outros saiu rapidamente. Na última semana, vários estrangeiros vieram, todos com nomes de especialistas em pesquisa trouxa, aparentemente para participar de uma conferência onde o Ministério da Magia é responsável pela segurança. "Isso não é divertido o suficiente, Aladim." Félix olhou em seus olhos. "Ei, não me olhe assim, você quer saber sobre quando eu molhei as calças quando era criança?" Aladim disse rudemente, virando a cabeça para o lado. "Bem, isto é, não posso vencer você caso contrário." Houve um pequeno soluço. "Eles encontraram um ataque," disse ele. "Que tipo de agressão o grupo foi pego?" Félix perguntou em sua perseguição. "Não, esses especialistas trouxas são todos um lixo. Eles foram atacados por 2 ou 3 pessoas que invadiram o local e em menos de 1 minuto. Cerca de 1 dúzia de pessoas foram nocauteadas," disse Aladim com uma cara desdenhosa. "Onde está o auror do Ministério da Magia da França?" "Eles estão vigiando o lado de fora. Há uma mulher da América que se diz muito arrogante. Ela é a chefe desta reunião." Aladim encolheu os ombros. "Meu palpite é que foi ela quem induziu o ataque." "Por que você diz isso?" Aladim olhou em volta e baixou a voz. "Você quer saber? Quer obter informações em primeira mão? Paguei um alto preço por isso." Lin, din, kin, in. 4 galeões de ouro pousaram na caixa e as sobrancelhas de Aladim se ergueram. "Se a informação não me satisfizer, não se preocupe. Definitivamente vale a pena." Ele então revelou um segredo. Dizem que os agressores foram tão arrogantes que avisaram a mulher e deixaram para trás um distintivo manchado de sangue. "Que distintivo?" "Escola de Magia e Bruxaria e Ilvermorny." Félix ficou em silêncio. "É ultrajante, não é? Há milhares de estudantes lá, e eles estão no limite agora, com 6 dos 7 americanos saindo naquele dia. Ninguém morreu, não é? Não, por isso foram arrogantes, vieram, ao que parece, anunciar alguma coisa." Félix saiu do mercado negro bruxo e olhou para o céu claro. Pessoas conversando vagarosamente ao longe. Um jovem casal empurrando um carrinho de bebê e caminhando lentamente pelos plátanos. Há um sentimento constante de que esta viagem não é apropriada. Capítulo 159. Uma especulação sobre magia. Félix passeava pelas ruas de Paris. Algumas centenas de metros à frente está a margem sul do Sena, ao longo da costa. Há uma variedade de lojas elaboradamente decoradas, muitas das quais são exóticas. Uma loja de recortes de papel, por exemplo, tinha à sua porta uma grande variedade de decorações de papel, desde pequenos animais coloridos até enfeites de interior elaborados e sofisticados. A dona da loja é uma jovem com um enfeite de cabelo de cores vivas. Quando Félix entrou na loja, ela promoveu o produto para ele com entusiasmo.
Finalmente Félix escolheu um catavento colorido que ele poderia segurar na mão. Uma semana antes do início oficial da conferência, Félix aproveitou 2 dias de compras. Do Museu d'Orsay ao Louvre e depois à mundialmente famosa Notre Dame, ele se tratou como um puro turista, apreciando os costumes e a requintada culinária de Paris. Afinal, ele pretendia sua viagem a Paris em 3 dias em nota ao Ministério da Magia francês. Numa rua linda, lotada de turistas de todos os países convergindo, era possível olhar para cima e ver a Torre Eiffel, marco do 7º distrito de Paris. Um jovem casal segurava uma criança em cada mão, segurando meio sorvete. Mãe, eu quero flores, eu quero flores. O garotinho disse, apontando para uma curta distância. O casal seguiu a direção e olhou. A cerca de 10 metros deles, 7 ou 8 crianças pequenas e suas famílias estavam reunidas em torno de um jovem que parecia muito bonito, esguio e tinha um sorriso gentil no rosto. Cabelos pretos e olhos azuis claros, como um céu claro que dão às pessoas uma sensação de tranquilidade. Félix colocou a mão esquerda atrás das costas e estalou levemente os dedos com a mão direita, e uma tulipa amarela brilhante apareceu de repente em sua mão, que ele entregou a uma criança à sua frente. É um mágico de rua. O pai da criança disse. Parece ótimo. A mãe da criança olhou para a mão de Félix, sem ver nada de errado nela. O casal se aproximou com a criança e Félix mostrou à multidão suas mãos vazias exceto por um anel de esmeralda na mão esquerda. Sob os olhos curiosos, ele juntou as mãos em um movimento de oração, e de suas mãos fechadas veio um som de chilrear. Uau! A boca de várias crianças pequenas se alargou de maneira exagerada, e até mesmo seus pais também mostraram uma expressão incrédula. Félix abriu lentamente a palma da mão. Havia um pequeno pássaro com penas coloridas nas mãos. O pássaro virou agilmente o pescoço, examinando destemidamente os pequenos olhos negros ao redor que faziam as pessoas amá-lo. O pássaro arrumou as próprias penas e voou com as asas quando uma criança tentou tocá-lo. A multidão olhou para cima, seus olhos seguiram sua trajetória de voo até desaparecer no céu. Félix fez uma saudação, recusou algumas moedas e notas e partiu rapidamente. Numa grande Paris, Félix vagou pela famosa Universidade Francesa de Ensino Superior, um lugar pitoresco onde muitas pessoas de sua idade sentavam-se vagarosamente no gramado, conversando livremente sem pressa. 2 meninas olharam para ele com curiosidade, e uma estudante de cabelo roxo-uva sussurrou em seu ouvido para a garota ao lado dela. Olha, aquele cara é muito bonito, em que departamento ele está? Sua amiga disse em tom afirmativo. Definitivamente não é do nosso departamento. Então, talvez de outro departamento ou de um turista. Você pode simplesmente ir e perguntar a ele. Por que não? A garota de cabelo roxo se levantou, caminhou até Félix e disse em um francês um tanto preguiçoso. Olá, sou Amandine Zoe. Félix olhou para trás e disse gentilmente. Olá, senhorita Zoe, você pode me chamar de Félix, Félix Zap. Zoe congelou por um momento e disse. Você tem olhos lindos e pode me chamar de Amandine. Tudo bem, Amandine. A garota chamada Amandine é muito falante e alegre e serviu de guia para apresentar Félix à sua universidade. Este é o departamento de História, e este é o de Humanidades. Ah, eu me lembro. Hoje tem aula pública de um professor de filosofia muito famoso. Os olhos de Amandine se arregalaram e sua expressão é muito hesitante, como se ela continuasse pesando entre Félix e a turma aberta. Posso ir e observar? Félix perguntou com um sorriso. Claro, não achei que você gostasse de filosofia. Ela soltou um longo suspiro de alívio. Eu realmente não sei muito sobre isso, mas é bom ouvi-lo de vez em quando. Amandine conduziu Félix para uma sala de aula grande e espaçosa e pelo canto do olho viu sua melhor amiga olhando para ela indignada. Ela sorriu sarcasticamente e puxou Félix para baixo. A sala de aula ficou escura e a luz foi lançada no centro. Um homem de meia idade, vestido formalmente e com severidade, estava no pódio, com um olhar abstruso e o tom indiferente. O que é a existência? Qual é o significado da existência humana? Antes de você nascer, passamos por um momento em que nossa fé foi abalada, e nas palavras de Nietzsche, nunca percebemos tão claramente como naquela época. Deus está morto. Experimentamos uma mudança de pensamento, uma guerra que nos fez pensar no sentido de viver, começando com Kierkegaard e Dostoiévski, culminando em Sartre e Camus após a Segunda Guerra Mundial. Até agora está desaparecendo silenciosamente. Alguém inventou o termo existencialismo, mas o existencialismo não pode ser considerado uma categoria filosófica sistemática. Não existe uma disciplina como a filosofia existencialista. Na melhor das hipóteses, é um rótulo. Vou compartilhar algumas reflexões comuns sobre a existência. Por exemplo, você é o resultado de suas escolhas. Outro exemplo é que o tempo é a única medida de existência e inexistência. Muitas pessoas sentem que o existencialismo nasceu nos cafés da margem esquerda de Paris, produto da imaginação de um grupo de pessoas desiludidas. Mas este é um estereótipo completo, e muitas pessoas estão física e silenciosamente a implementar certas ideias existenciais louváveis. O sofrimento e as dificuldades deixam as pessoas desesperadas, o desespero faz as pessoas pensarem sobre o significado da existência e o pensamento traz uma nova vida. Antes que percebêssemos, 2 horas se passaram. Um estudante levantou a mão e perguntou, normalmente não pensamos sobre o sentido da existência, mas apenas sobre pessimismo e desespero. Isso significa que o existencialismo é na verdade um argumento pessimista? Estudamos o existencialismo para evitar que outros estudem o existencialismo? O professor disse com humor, questão muito interessante, você poderia se inscrever no meu programa de pós-graduação.
Preciso enfatizar que o existencialismo é um otimismo apoiado na razão e na lógica. Imagine sua vida mergulhada no cinza, na guerra, na fome, na alternativa à ciência e à tecnologia. Em suma, você não consegue encontrar o sentido da existência. É quando o existencialismo lhe dirá que, embora sua vida seja cheia de tragédias, ainda temos que tentar o nosso melhor para viver e escolher por nós mesmos o significado de nossas vidas. Você descobrirá que sua própria existência adicionará variáveis ao mundo, bom, ruim e em constante flutuação. Muitas mãos se levantaram. O professor apontou para Félix. Félix se levantou. Professor, em uma das categorias que você mencionou em sua palestra, o senhor acredita que existir é ver, perceber, vivenciar. Então, como percebemos e vivenciamos coisas que estão distantes, coisas que talvez nunca aparecem na realidade, como mágica nos filmes? A pergunta de Félix fez os alunos sussurrarem e rirem. É divertido inserir o tema da magia em uma questão filosófica séria. 1 ou 2 estudantes assobiaram em aprovação à ousadia de Félix. O professor pensou por um momento e respondeu: a magia é um produto da nossa imaginação e atualmente existe apenas em termos de mídias imaginárias, como filmes, romances e assim por diante. A imaginação, um produto do nosso cérebro que nos faz pensar que ela existe. E se um dia a magia aparecer na realidade? Félix pressionou. O professor riu. Se a magia realmente existisse na realidade, ninguém a ignoraria. A tecnologia se desenvolveu a tal ponto que temos a capacidade de viajar para todos os cantos do mundo. Mesmo o céu e o oceano não podem impedir a humanidade de explorar. Mas ele logo percebeu que havia conhecido um estudante persistente hoje. Quero dizer, se você me perdoa, poderíamos presumir que existe um pequeno coletivo de mágicos que escondem sua existência com todos os tipos de magia milagrosa. Mas um dia você descobrirá sobre eles. Félix fez uma breve pausa. O que você faria? Capítulo 160. Tio e sobrinho. Félix realmente se questionou sobre isso, principalmente do ponto de vista de um professor de filosofia. Um murmúrio ecoou na grande sala de aula, e eles também tentaram se colocar na situação que ele criou, pensando incoerentemente sobre uma questão que nunca haviam pensado seriamente antes. Se a magia realmente existe, como vamos enfrentá-la? Ao observar as reações dos outros, o professor sentiu que precisava responder seriamente a essa pergunta. Ele olhou para Félix e perguntou: na sua hipótese, há mágicos suficientes? Não muitos, mas também não negligenciáveis. Eles se enquadram na definição convencional de mal, julgando da perspectiva de um grupo? Qualquer conversa sobre questões de grupo além da proporcionalidade seria falaciosa, professor. Minha opinião é equivalente à das pessoas comuns. O professor e Félix trocavam perguntas e respostas, e quando encontravam perguntas sensíveis como quão fortes são os mágicos como um todo, eles passavam vagamente, empurrando que ainda não tinham pensado nisso. Outros alunos também foram atraídos pelo cabo de guerra de questionamentos entre os dois, olhando para o professor em um momento e para Félix no outro. No meio da multidão, um jovem estudante de cabelos castanhos cacheados olhou para Félix com suor frio e expressão assustada. O professor fez uma expressão satisfeita. Parece que você pensou muito profundamente sobre esse assunto, o que nos ajudará a explorar mais. Félix deu a explicação. Eu pretendia escrever uma peça de fantasia como as Crônicas de Nárnia. Para completar seu novo livro, ele colecionou deliberadamente uma coleção de contos de fadas durante as férias e ficou surpreso ao descobrir que essa série havia sido publicada na década de 50. Então, o professor pensou seriamente por um momento, ergueu os olhos e disse, deixando de lado os aspectos filosóficos, minha visão como estudioso é comunicar. Comunicação? Félix repetiu, a resposta não satisfez. Professor, quero escrever um romance de verdade, para que o conteúdo dele tenha que resistir ao escrutínio. Minha resposta permanece a mesma, não importa qual seja o resultado final, mas entre dois grupos estranhos, o primeiro passo a dar é definitivamente nos conhecermos melhor. A aula aberta terminou e os alunos saíram em fila. O jovem estudante de cabelos castanhos cacheados correu para o banheiro e derrubou um homem ao fazê-lo. Com licença. Do outro lado, Félix educadamente se despediu. Amandine encolheu os ombros com uma cara alegre. Bem, se você tiver a chance de vir para a França no futuro, pode me ligar aqui e eu lhe mostrarei toda Paris. Ao sair da famosa universidade, Félix refletiu lentamente sob uma fileira de plátanos, sentiu intensamente que alguém estava olhando para ele. Ele dobrou a esquina e entrou em um beco estreito. Um jovem de cabelos castanhos cacheados e um homem de meia-idade com barba cheia apareceram apressados. Eles o perseguiram diretamente até o beco e viraram duas esquinas antes de perceberem que a estrada terminava em um muro. O homem de meia-idade recuou, a varinha erguida e imponente, mas no segundo seguinte a varinha em sua mão parecia um pequeno bastão caindo solto de sua mão. Um homem de cabelos pretos e olhos azuis claros olhou para ele com um rosto calmo, segurando uma varinha de ébano na mão. Maxwell Colbert abriu a boca e observou a varinha de carvalho que pertencia a ele flutuar obedientemente na frente do jovem do outro lado do beco. Aconteceu tão rápida e silenciosamente que ele nem teve tempo de reagir. Tio, ele desapareceu? Ele desapareceu? O jovem de cabelos cacheados ficou boquiaberto com a parede vazia e quando viu que seu tio não respondeu, ele se virou pensando tardiamente. Foi ele quem expôs a existência do mundo mágico. O jovem pronunciou de uma só vez o francês arrastado. Félix olhou para ele divertido. Eu certamente conheço a estátua internacional do sigilo bruxo melhor do que você. Qual eu violei? O jovem de cabelos cacheados parecia muito pouco convencido. Eu vi com meus próprios olhos e ouvi com meus próprios ouvidos. Não se atreva a negar. Ei, tio, por que sua varinha está no lado oposto? O Maxwell Colbert barbudo repreendeu com o rosto negro. Calha a boca, calame. Ele olhou para Félix. Acho que há um mal-entendido aqui. Você é um especialista em pesquisa sobre questões trouxas que veio para a conferência, certo?
Mal entendido? Isso mesmo, sou um auror do Ministério da Magia francês, Maxwell Colbert, responsável pela segurança desta conferência. Meu sobrinho está estudando para se formar em Paris, e pode estar enganado. Sinto muito, provavelmente entendi mal, disse Calame lentamente, estendendo a mão para retirar a varinha que está atrás dele ao mesmo tempo. Félix ergueu uma sobrancelha e com um movimento do dedo, a varinha na mão do jovem Calame também voou. Um grande e um pequeno estavam olhando um para o outro com expressões diferentes em seus rostos, olhando para o homem do outro lado do beco enquanto ele dizia com satisfação: agora podemos conversar direito. Um restaurante na rua do 5º distrito de Paris. Félix pegou o cardápio que o garçom lhe entregou. Uma salada, um boa la baisse, um prato de escargot. O prato principal deve ser bife bourguignon e bom. Sobremesa para depois, só isso. Ele entregou o cardápio ao tio e ao sobrinho do outro lado da mesa. E você? Maxwell ainda hesita, mas o sobrinho Calame pegou o cardápio. Tio, o que você quer? Que tal esse roquefort? Maxwell apontou para Félix e disse ao garçom, o mesmo que o dele. Calame pediu vários pratos estranhos. Recomendamos que você combine com um vinho leve. O garçom disse. Félix não fez objeções, os outros dois eram completamente ignorantes. O garçom anotou o pedido e saiu rapidamente. Maxwell Colbert disse com uma expressão complicada no rosto. Agora estou convencido de que você é um especialista em pesquisas trouxas. Qual é o seu nome? Um pouco tarde, mas vamos nos apresentar. Meu nome é Félix Zapp. Publiquei 2 livros sobre estudos trouxas. Maxwell ficou em silêncio e meio minuto depois falou. Dada a sua fama, acredito que por enquanto você não tem intenção de expor o mundo da magia, mas voltarei e verificarei. Quanto ao seu ataque a Auro. Que auror? Eu estava enfrentando bruxos não identificados, e depois de saber que houve um ataque contra especialistas em pesquisas trouxas, é natural que eu fique um pouco nervoso mentalmente, não é? A expressão de Maxwell ficou séria. Você sabia da agressão? Como você soube disso? Emerson Kane, Iris Alpha, Gauss Vortimur, Félix relatou uma série de nomes, e o rosto de Maxwell ficou cada vez mais feio. Todos esses eram nomes de funcionários do Ministério da Magia francês. Tem uma ampla gama de fontes. Félix pegou o garfo e a faca e revelou um sorriso gentil. Talvez eu possa recomendar 1 ou 2 deles para você. Durante toda a refeição, Maxwell parecia um tanto deprimido, comendo em silêncio, sem sequer sentir o gosto do que tinha na boca. Calame, pelo contrário, rapidamente conheceu Félix. O que há com você estudando deste lado? Félix perguntou sobre o assunto que lhe interessava. Calame disse, minha mãe fez o acordo. Ah, sou mestiço, como estudante externo, sem certificado. A mente de Félix clicou. Fora do restaurante, Calame saiu e Félix usou a aparição para levar Maxwell à Praça Furstenberg, em Paris. É aqui que fica a sede do Ministério da Magia francês. No meio da praça, 4 árvores antigas arqueavam-se sobre uma estátua de bronze e quando eles pisaram no alcance das árvores, suas figuras desapareceram magicamente sem serem vistas pelas pessoas ao seu redor. Os dois ficaram ao lado da estátua. As raízes das 4 árvores antigas de repente ganharam vida, entrelaçadas formando um elevador semelhante a uma gaiola. Os passos de Félix tremeram ligeiramente e o elevador começou a descer. Ele olhou para Maxwell e devolveu a varinha para ele. Obrigado, Maxwell disse sinceramente. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.